Fala, conexos e conexas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Conexão Viagem. Aqui nesse videocast a gente sempre conecta dois assuntos. Viagem, necessariamente, o segundo assunto. Quem determina, quem define é o nosso convidado ou a nossa convidada ou os nossos convidados, porque hoje é mais um dia em que a gente tem dose dupla. Apresento já os nossos dois convidados muito especiais, mas antes cumprimento meu parceiro de jornada, Rodrigo Possato. Fala, Possato. Tudo bem, Sheila? Tudo certo. Mais um episódio do Conexão Viagem, lembrando toda quinta às 18 horas no YouTube, entra lá, Conexão Viagem, clica no sininho, se inscreve. E a gente tem um site agora também, www.conexãoviagem.com, a gente coloca roteiro, em breve vai ter uma lojinha para vocês comprar produtos, enfim, vai ter muita coisa legal lá. Tá virando ecossistema, ecossistema Conexão Viagem, olha aí, ó, que chique, hein? Chique, minha gente! Agradecendo demais os nossos patrocinadores, sem eles nada disso seria possível. Hotéis.com, encontre seu lugar perfeito. Localiza para você chegar lá. E também a NW Turismo, agência de viagens que realiza o seu sonho de viagem de um jeitinho todo personalizado. Acesse lá no Instagram, @NW Turismo. E a partir de hoje, com muita alegria, eu anuncio também a nossa nova parceria com a Simbora Store. Gente, eu tô completamente apaixonada por essa parceria. A gente vai contar ao longo do programa. Tem surpresinha para nossos convidados. Tem surpresa para os convidados. Chegaram bem, chegaram na com hora presentes. certa. É isso. Então, ao longo do programa, você vai acompanhar direitinho um pouco mais do que é a Simbora Store e também tem essa lembrancinha no final. Então é o seguinte, vai viajar? Simbora! Simbora com os nossos convidados, porque eu tô assim, gente, muito feliz de receber esses dois aqui, porque eles são uma referência para o Conexão Viagem, eles são uma inspiração. Sabe, gente que trata turismo com responsabilidade, produção de conteúdo no turismo com seriedade, sem perder a leveza, com uma linguagem fácil, é tudo aquilo que a gente tenta fazer, mas eles estão nessa, ó, já fazendo um tempo, por isso que eu falei que eles são uma referência para nós. A gente usa muito eles como referência. Não é verdade, muito, gente? muito. Então a gente tá feliz demais. E eles são uma prova de como conectar, de como conexões funcionam, e é o que esse programa também faz, conectando turismo, conectando jornalismo e conectando pessoas, porque a história deles é linda demais. Eu tô falando dos apresentadores dos Aventureiros. É o Vitor Viana e o Franklin Davi. Obrigada, gente, pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, Sheila. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Se é prazeroso para vocês, pra gente mais ainda. Porque o conteúdo de vocês é incrível, muito bom. Obrigada. É um prazer de fato. Eu acho que é o que a gente fala muito, né? Sobre o que a gente tem hoje de conteúdo, sobre o que a gente consome. Então, o trabalho de vocês é referência já de longa data. Então, pra gente estar aqui é realmente um presente, é a certeza de que o nosso trabalho está no caminho certo, porque é uma honra ser entrevistado por vocês. Obrigado. Vamos começar contando um pouquinho sobre Aventureiros, mas sobre a relação de vocês com o universo das viagens. Eu trabalho no turismo há 20 anos, já fazer 21 anos agora. Comecei lá na minha cidade, Nova Iguaçu. Vocês conhecem o Rio? Conhece. Nova Iguaçu é uma cidade da Baixada Fluminense que fiquei 10 anos ali, 10 anos fazendo turismo receptivo numa cidade que ninguém falava sobre turismo, né? Então a gente tem um vulcão lá, tem as trilhas de cachoeiras. E eu fiquei 10 anos ali como uma pessoa que começou ali o turismo na cidade. Só que não andou, porque depende muito da prefeitura, né? E aí foi quando eu comecei a fazer na agência, que eu só fazia fazer trilhas no Rio. Depois as trilhas se transformaram em viagens, de excursão mesmo. E depois as viagens, aí veio a pandemia. E aí vieram viagens internacionais antes. Veio a pandemia, a gente teve que encerrar a loja, que se tornou uma agência com 6 funcionários, uma loja física. Mas a pandemia acabou acabando com o sonho, digamos assim. Mas aí dizem que Deus fecha uma janela e abre uma porta, né? Ao contrário, enfim. E aí ele abriu uma porta, que foi o programa, e eu vislumbrar uma nova forma de trabalhar, porque eu já queria fazer faculdade de jornalismo, mas não... Quando não tinha dinheiro lá atrás, quando eu tinha 20 anos... antes não tinha tempo mais. Aí eu já tinha a oportunidade de fazer, mas não tinha tempo. Aí hoje, inclusive, estou fazendo um EAD em jornalismo. Legal. Justamente porque eu quero entregar um conteúdo que tenha conteúdo de verdade, sem ser redundante, né? E aí a gente se conheceu antes da pandemia e surgiu o Aventureiros porque era uma vontade minha e do Franklin também, né? Que é jornalista. Que é jornalista. Sou jornalista. E assim, a minha história, eu venho de uma cidade no interior da Bahia de 10 mil habitantes, chamada Botuporã. Então, eu digo que eu tenho um trauma de infância, porque a professora de geografia estendeu o mapa na sala e deu o canetão, aquele canetão pra gente circular a nossa cidade.
E aí eu, muito esperto, muito ligado em localização, aí fui por eliminatória, as cidades próximas e tal. Eu falei, não, nossa, tem que estar aqui, porque geograficamente essa é a localização. Não encontrei minha cidade, gente. A partir daquele dia eu falei, não, eu estou preso num lugar que não existe nem no mapa. Então, eu vou tratar de levar o nome dessa cidade para o mundo, e eu sempre sonhei em fazer comunicação, amo fotografia, mas também comunicação, e a comunicação veio primeiro, mais latente. Então, o fato de morar nessa cidade já fez com que eu quisesse viajar e conhecer o mundo, desbravar o mundo, conhecer tudo que estava fora. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar em loja de shopping para pagar a faculdade. Claro. E aí, um rapaz me viu na rua e fez um convite para modelar na época. O salário da loja de shopping não era um salário bom, era realmente uma pendura, era uma coisa sofrida. E eu comecei a modelar, recebi um cachê significativo. Na época, eu falei, opa, é por esse caminho que eu vou. Eu tinha verdadeiro pavor de fazer foto, me achava feio, corria de todas as fotos. Mas Você jura? você acredita? Ninguém acredita. E aí foi o caminho que me deu ali toda a estrutura para que eu conseguisse chegar até aqui. Então, comecei a modelar, nisso faculdade rolando, aí finalizei a faculdade, veio TV Fama. TV Fama, só que eu continuava modelando. E tinha uma viagem já agendada para a China. Por quê? Porque eu queria viajar. Então, eu queria viajar de alguma forma. E aí eu falei, eu vou para a China modelando. De lá vou fazer uma espécie de mochilão, vou sair rodando o mundo, vou ganhar experiência, bagagem. Não era nem pelo dinheiro nem nada, eu queria viajar. E aí veio o TV Fama uma semana antes da viagem acontecer. Senhora. E ali eu falei, o que eu faço agora? Eu falei, não, vou agarrar essa oportunidade, afinal de contas... Televisão, né? Televisão era o que eu queria fazer. Então, entrei no TV Fama. Só que a partir do momento que eu entrei no TV Fama, eu tinha que gravar de segunda a segunda. Tinha uma folga que era sábado ou no domingo. Não consegui viajar nesse tempo. Mas estava realizando um sonho, trabalhando com comunicação, mas não consegui viajar. Aí, saí do TV Fama, fui apresentar o Tricotando. Era ao vivo, de segunda a sexta. Também não conseguia viajar porque só tinha um final de semana, e aí o máximo era Campos do Jordão, uma viagem muito, muito rápida. Então, em 2020, com várias coisas acontecendo na minha vida nos bastidores da TV, vida pessoal, e aí chega um momento que a gente entende que a gente precisa ressignificar nossa vida, o que de fato tem valor para a gente. A gente tem uma péssima mania de querer provar para todo mundo que a gente é capaz, e com isso a gente acaba até passando um pouquinho do nosso limite. Então, foi um momento que eu tive que parar, repensar minha vida e falar, olha, eu tenho o agora e eu preciso fazer valer esse agora. Então, foi um sentimento que veio com a pandemia, com a perda da minha mãe, que aconteceu exatamente nesse momento, e o meu avô e a minha avó, acabei tendo perdas terríveis, e foi o momento de ressignificar minha vida, e ali eu falei, não, agora eu vou viajar, aquele plano que eu adiei, eu vou colocar em prática agora. E acho que quando você joga para o universo, ele trata de fazer com que a coisa aconteça. Dá um caminho, né? E aí é o nosso encontro. A gente se conheceu inicialmente através de uma parceria, a agência dele, eu, Franklin, da televisão. Fizemos ali essa parceria, a gente se conheceu. E aí essa parceria agora é uma parceria de vida e uma parceria profissional. Que lindos. E aí, adoro. falando um pouco do programa, foi nesse momento que surge o programa Aventureiros, né? Qual que é a ideia original dele? Como chegou até você? Você que teve a ideia? Conta um pouco pra gente como é que nasceu o programa ali. Então, eu já tinha esse desejo em 2007. Eu criei a agência em 2005, com 19 para 20 anos. E em 2007, eu sempre quis alguma coisa na TV e a minha vontade no jornalismo era fazer jornalismo esportivo, mas eu não gosto de futebol. Eu falei, cara, o que eu vou fazer no jornalismo esportivo se eu não gosto de futebol? E aí eu queria ir, tipo, a Dani Monteiro. Vocês lembram da Dani Monteiro? Sim. Dani Monteiro, Cris Dias. A Cris Dias chegou a fazer uma época de viagem de aventura. Então era o meu foco. E eu, com 20 anos, na época, eu tinha um site da agência, eu, muito cara de pau, consegui entrevistar a Cris Dias, a Dani Monteiro. Imagina, um garoto de 20 anos com uma agência lá na cidade que é subjugada pelas pessoas por ser baixada. E esse meu desejo foi crescendo, mas nunca levei pra frente.
E aí, em 2007, eu gravei um programa piloto com um pessoal que fazia era produtora do programa da Dani Suzuki, que era na Multishow. Só que em 2007, a questão do YouTube era totalmente diferente hoje. A gente não tinha... Era um tempo limite que você tinha para postar vídeos. Eu acho que era vídeos de até 10 minutos, uma coisa assim. Então não dava para botar no YouTube. E também precisava de patrocínio para ir para TV. Aí gravamos o piloto, ele tá lá perdido, eu tenho até que achar esse DVD. Gravamos eu, no caso. E aí ficou adormecido. Nunca mais, perdi o contato com esse pessoal e tal. Aí veio a pandemia, a gente se conheceu antes. E minha mãe era telespectadora do Tricotando, vivia falando dele. Olha que louco. A minha futura sogra era minha fã. Assistia. Ela também jogou pro universo. Por isso que isso aconteceu. E aí, eu nessa época, na agência, eu queria expandir. Então eu tava com uma visão muito empresarial de expandir, vir aqui para São Paulo, abrir uma filial aqui. E eu era só agência só, tanto é que eu levava grupo, às vezes eu já estava parando de viajar com os grupos, porque às vezes eu tinha no final de semana 5 grupos acontecendo, cada um com seu guia, só que eu tava sangue nos olhos com a agência, e deixei esse meu sonho de lado. E aí eu fazia muita parceria com o pessoal da TV, então teve a Lívia Andrade, Carol Nakamura, um monte de gente aí, agora eu não vou lembrar. E o Franklin veio através da Lívia e do Léo Dias. O Léo Dias, na verdade, eu atendia ele como cliente. E minha mãe, como falava dele, aí eu comecei a segui-lo no Insta, e aí vi que ele tinha ido pro Jalapão. Eu falei, pô, esse cara é um bom... porque como ele é de São Paulo, a minha ideia era, já tenho a Lívia daqui de São Paulo, eu quero alguém de São Paulo para divulgar a agência. E aí a gente se conheceu, a Lívia e o Léo me deram o contato dele, mas era pra isso, juro por Deus. Era? A sorte que você saiu da Bahia. Olha só, a sorte que você não achou no mapa a tua cidade ali, ó. E aí a gente fechou a parceria e até hoje a gente tá aí. Pois é. E o programa surgiu daí, porque eu tinha essa ideia de fazer o programa, mas adormeci. E curioso, porque assim, nesse interim entre eu com essa visão empresarial, eu tava já fazendo o roteiro do programa que eu iria gravar pro YouTube, porque aí isso já tô falando de 2019. Que aí já era mais... Que aí já tinha, era tipo, você gravava e jogava. Só que aí não tinha tempo, porque ou eu era o empreendedor, o empresário, ou eu era o apresentador, como que eu ia fazer? E aí ele também tinha essa ideia no TV Fama, fala do TV Fama lá, a história do TV Fama. E eu acho que tudo se conecta, porque quando eu entrei no TV Fama, imagina, um programa de entretenimento de fofoca, a popular fofoca. E eram poucos naquela época, né? Eram poucos. Não é que nem hoje que tem um monte. Fofocalizando nem existia, né? Não, nem pensava. O TV Fama, os tempos de ouro do TV Fama. Então eu tive essa sorte de fazer parte daquela pequena equipe e era só fofoca, fofoca, fofoca. E eu tinha esse lado latente, né? Essa coisa da aventura, da viagem. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Bolei um projeto, levei para o diretor do programa na época, eu falei, o que você acha? Se eu fizesse um quadro chamado O Repórter Aventureiro. Olha o nome, Aventureiro. Porque o nome da agência é Aventureiros. Então, e o programa é Aventureiros. Ele criou o Repórter Aventureiro, sem a gente não tinha nenhum vínculo. Não, nada, absolutamente. Então, eu fiz o Repórter Aventureiro. E aí, eu falei pra ele, imagina, na época bombando as mulheres frutas, eu falei, imagina a mulher melancia presa num rapel contando uma fofoca. Olha que máximo, que inédito. Esse foi meu argumento pra convencer o... Como é que é a Nicole Balls fazendo rafting, não foi? Nicole Balls fazendo rafting, muitas aventuras, e aí ali já foi o primeiro ponto de conexão. Então veio a pandemia, a gente se conheceu em outubro de 2019, virtualmente, né? Pelo celular. E em dia 6 de janeiro de 2020 nos conhecemos pessoalmente. Fomos para Foz do Iguaçu, que era a parceria da viagem. E tínhamos a gente se conheceu, gostamos um do outro, decidimos a partir dali. Na verdade, a partir dali a gente não se desgrudou mais. Essa é a grande verdade. E ali foi muito rápido até que, sei lá, em fevereiro a gente já estivesse planejando o projeto do programa de viagens juntos, com a minha apresentação e a apresentação dele. Aí o que acontece em abril? Pandemia. Pois é, e aí como é que foi produzir conteúdo durante a pandemia? Com responsabilidade. Exatamente, né? Foi essa a deixa que a gente pegou. Justamente, a gente queria fazer o programa e como que a gente ia fazer? E eu, como sou da área do turismo, eu já tinha todos os contatos. Então, por exemplo, o hotel em Gramado, o receptivo, o fulano de tal que trabalha com isso. Eu já tenho todos esses contatos, que eram contatos de quem vai fazer um programa de viagens, de repente vai atrás. Eu já tinha esses contatos. Eu falei, cara, então vamos juntar a fome com a vontade de comer. Tipo, eu do turismo, ele do jornalismo, vai ficar perfeito. Aí a gente foi vendo que em julho as coisas começaram a voltar com os protocolos de segurança, distanciamento social, então a gente foi no Snowland. A gente falou, vamos fazer um programa, Aventureiros, e o nome vai ser Viajando na Pandemia, porque o turismo precisava voltar.
E eu, enquanto empresário, estava lá com 6 funcionários de carteira assinada, pagando e fazer o quê? Com uma loja fechada. Nada, né? Com uma loja fechada e pagando aluguel. Aluguel, luz, tudo. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer o turismo voltar. E aí a gente pensou num projeto em que semanalmente a gente gravava em um destino do Brasil, ele no Tricotando, fazendo ao vivo Insano, todos os dias. Uma loucura, não sei, acho que eu não teria condições físicas. Né, De segunda a sexta, ao vivo, né? Aí o programa acabava 1h, 1h30 eu já estava em Congonhas, pegava uma moto, ia de moto, chamava um mototáxi, ia E de eu no moto. Rio. Ele no Rio, pra gente dar início à aventura do final de semana. E quando a gente desenhou esse projeto com o cenário de pandemia, a preocupação era que tivesse realmente responsabilidade, porque eu carrego isso comigo. Então, quando eu falo do TV Fama, quando eu falo do Tricotando, e as pessoas logo falam, é a fofoca. As pessoas acham que é fácil fazer fofoca. Para algumas pessoas, até é. Porque cumpre ali o papel de fazer uma pergunta indelicada, de gerar um desconforto para aquela pessoa que está sendo entrevistada, só que eu nunca vesti isso que eles queriam que eu fizesse. Então eu sempre tive muito respeito, muita consideração, muita ética. É o meu lado humano que vai falar em qualquer área que eu for. Então, nesse momento, a gente quase enlouquecendo também, como todo mundo dentro de casa, com responsabilidades, a gente falou, como é que a gente vai fazer esse projeto, que é um sonho para a gente, e ao mesmo tempo ajudando outras pessoas. Então a gente viu uma forma de serviço, entregar para as pessoas lugares que estavam aptos para que a viagem acontecesse, obedecendo todos os protocolos, e assim era cada semana. A gente ia mostrando cada um dos destinos que estavam obedecendo os protocolos exigidos ali por conta da pandemia. E aí vocês podem perguntar assim, vocês faziam o quê? Campos do Jordão? Não, a gente fez Bonito, Gramado, Jericoacoara no final de semana, gente. Tudo lado, tudo Jericoacoara no final de semana, imagina. E às vezes chegava um momento que o voo saía à tarde no domingo, o voo era cancelado, porque na pandemia não tinha voo toda hora. Então, assim, foram 12 programas e semanalmente, todos os finais de semana, a gente gravava esse final de semana para na sexta que vem o programa passar no YouTube. Tanto é que os programas deram bastante audiência no YouTube, porque as pessoas não tinham o que fazer, ficavam em casa. E se sentiram mais seguras fazendo isso. Aí veio o convite do Travel Box, que é um canal de viagens, e ali a gente começou. A gente ficou um mês na Turquia, e aí na Turquia agora nós gravamos a segunda temporada, que vai estrear em dezembro, eu acho, que foi na Europa. A gente passou por 11 países, né? 23 cidades, e ao longo de 2 anos. Então pegamos primavera, verão, outono e inverno na Europa. Edimburgo, Portugal, Viena, vários, Paris, Bélgica, Amsterdã, todas as estações. E vai ser e é aquilo que a gente estava conversando em off, gente, que a gente se preocupa aqui todo mundo com a qualidade. Porque hoje fazer conteúdo todo mundo faz. Todo mundo pega o celular e pronto. Isso daqui já é a câmera. E não tenho nada contra, mas a gente quer entregar um conteúdo de qualidade. Você tem? Eu tenho, porque assim, se tem uma coisa que eu aprendi, e eu acho que é o que vocês fazem aqui muito bem, e que toda pessoa que trabalha com comunicação deveria fazer. Porque se tem você que está aí me assistindo agora, você parou a sua vida, você está dedicando o seu tempo de vida para me assistir. Então, o mínimo que deve ter daqui é cuidado, responsabilidade, carinho, preocupação para te levar o melhor. Se a pessoa faz de qualquer jeito, ela não merece ser assistida. Então, que a audiência dela seja de qualquer jeito. E é por isso que eu não concordo. Eu ia puxar exatamente esse gancho. De um lado tem um jornalista, uma pessoa do turismo, aqui também uma jornalista, uma pessoa do turismo. E a gente se preocupa muito com qualidade. E muito criador de conteúdo por aí. Como é que é para vocês disputar essa atenção desse público? É o mesmo desafio que a gente num ambiente com tanto conteúdo, ainda manter o padrão de qualidade e credibilidade. É difícil, né? Eu costumo dizer que assim, a gente conversou disso mais ou menos uns dias aí atrás. Enfim, é muito complexo, mas porque é uma área muito importante para mim, porque durante muito tempo, eu já faço isso há muito tempo. A gente estava vendo no Facebook esses dias, eu ainda tenho conta lá no Facebook, que eu fico só vendo coisas antigas, né? E aí eu vendo uns vídeos que eu mesmo fazia, que hoje é o que todo mundo faz, mas eu fazia há 15 anos, e era live, e vendia tipo vendedor do Shoptime, e dando dica de, olha, eu tô aqui em Jericoacoara e a dica que eu te dou hoje é essa. Cara, eu fazia. Só que ninguém falava que era Facebook, era aquela coisa que só assistia ali a sua comunidade, né?
E aí hoje eu olho e falo, cara, eu sempre fiz isso, só que hoje de outra forma. Mas na época do boom dos influenciadores, eu não peguei. Por que eu não peguei? Porque eu estava empreendendo. Eu estava, então, como empresário, que foi aquela época de 6 funcionários, e era um monte, que era estagiário, era loja física, eu querendo lançar a loja em São Paulo. Então eu perdi o time, aquele momento ali eu perdi. Só que quando veio a pandemia, quando a gente se conheceu, eu tinha 9 mil seguidores. Nem verdade. 8. Lembra uma vez que a gente fez story no story dele, falando, gente, pelo amor de Deus, me segue aí que eu quero fazer 10. Porque para solicitar o selo de verificação na época, você tinha que ter, acho que pelo menos tinha 10 isso, mil seguidores. Verdade. Porque senão você não poderia nem preencher ali a solicitação. E aí eu lembro desse story lá em Bonito, a gente voltando, gente, eu tô precisando de 3 seguidores para 10 mil. Aí hoje eu tô com 730, mas assim... Cresceu um pouquinho. Cresceu um pouquinho. Mas eu só me arrependo, mas nada na vida é por acaso, né? Tudo no seu tempo, na verdade. Eu só me arrependo de não ter pegado o time dos outros influenciadores, porque eu acho que eu conseguiria deslanchar antes. Eu fui um pouquinho, queimei nessa largada, mas ao mesmo tempo, assim, e o influenciador é uma coisa que eu não gosto. Sendo bem sincero, não gosto de influenciador de viagem, porque eu já vi influenciador de viagem vendendo curso de como comprar passagem. Você que trabalhou na Gol, não foi? Muitos anos. Hoje, se você comprar toda terça-feira, meia-noite, a passagem da Gol é mais... Não existe, gente. Isso é fake, né? Isso é fake news, não existe Exato. isso. Né? Não existe. Espera a madrugadora na quinta-feira. Não, você tá vendendo o curso, tá ganhando dinheiro. Exato, você é melhor do que eu, pode falar. Eu fiz um vídeo desmentindo, obviamente não vou falar o nome, um influenciador que vende curso. Fala! Na verdade, Tô brincando. eu recebi, quando a gente viu o vídeo desse sujeito divulgando o curso dele, eu recebi com muita surpresa, porque esse cuidado e essa preocupação que a gente tem de falar sobre todos os destinos, de fazer alerta, porque assim, viajar não é tudo perfeito. Para viajar, você precisa ter consciência de que o perigo existe em todo lugar. Então, são essas pessoas que querem vender tudo perfeito, como, por exemplo, a passagem mais barata se você comprar terça-feira de madrugada. E aí, esse cara que fez isso é um dos nomes mais fortes que a gente tem de influenciadores dentro do turismo. Então, a gente até encontrou... Dentro do turismo, não, assim, dentro da viagem, que o turismo é um segmento de pessoas, né? É melhor fazer essa correção. E aí, depois, a gente estava na festa de Réveillon, na Marina, lá no Rio, e tinha uma pessoa muito influente dizendo, o fulano tá ali, que era esse, na verdade, era esse fulano que tava ali no mesmo camarote. E aí eu falei, é sério que você gosta desse rapaz? Eu falei... Se for assim, eu não gosto mais de você, porque você tem... eu falei, você tem uma credibilidade, você é um cara que eu admiro e não é possível que você não consiga enxergar esse sujeito da forma como ele é. Aí eu fui e relatei a situação. Ele falou, não acredito. Eu falei, pois passe a acreditar e se tiver dúvida, vá até o perfil dele, porque o curso está sendo comercializado. E se você duvidar, compra, porque daí você vai entender mais ainda. Mas é muito complicado isso, porque as pessoas vendem o caminho do ouro, sendo que ninguém chegou lá no ouro, né? Como é que é? Eu vou te ensinar o caminho, mas eu não trilhei esse caminho. Então, e assim, essa galera ganha muito dinheiro, porque é muito fácil enganar as pessoas. E eu não sou esse cara. E hoje o meu conteúdo, nessa conversão aí de tempo, quando veio o programa e tudo mais, e aí tem muitos vídeos nossos viralizando a partir de pouco tempo, né? Tipo, de 1 ano pra cá. Aí eu fui tomando consciência e foi quando eu mudei a chave. Eu falei assim, bom, eu quero não ser um influenciador como... aqui tá uma dica de o que fazer em Edimburgo. Não quero. Eu quero falar por que as bruxas eram mortas em Edimburgo. Eu quero falar por que Portugal é... Profundidade, né? Eu quero profundidade. Eu não quero... Isso me irrita, eu passar o feed e ficar vendo 10 dicas para você fazer. Infelizmente, hoje, como eu sou colunista do IG, também eu tenho que dar essas dicas. Sim, tipo isso assim, também faz parte. conteúdo. Mas não é só Mas isso, não é só né, isso, exato. Tem que ter mais coisa atrelada. Mas, ao mesmo tempo que eu falo, eu não quero que minha pauta no IG seja baseada o mais barato, dica de como... Não quero. Eu quero essa profundidade. Tanto é que no programa da Europa, a gente trouxe leveza, diversão e tudo mais, vem viajar com a gente, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre que quer bater nessa parte, assim, por exemplo, eu lembro o programa da Escócia, que a gente finaliza o programa, lembra que, né? Foi um dos programas que mais me deu orgulho, que a gente fez uma pesquisa sobre a história das bruxas na Escócia, trazendo pro lado do feminino e do feminismo, que a primeira-ministra lá da Escócia hoje se arrepende das bruxas, dessa caça às bruxas, que nada mais é do que nada mais foi do que um feminicídio na época. Matavam-se as mulheres a troco de nada.
elas não eram bruxas. E aí a gente finaliza esse programa com esse pensamento e levando as pessoas à reflexão, né? Por que acontecia aquilo? Então é essa profundidade que a gente quer trazer, né? E esses são pontos que, se você for analisar o conteúdo de alguns influenciadores, porque eu acho uma tristeza estender isso para todo mundo, essas pessoas elas vão passar por esses destinos e não vão ter a menor ideia dessa história. Vão aprender como fazer uma boa selfie, né? Exatamente isso. Então, eu me recuso a ser colocado na mesma caixa que essas pessoas, porque o trabalho que eu faço é muito diferente disso. Então, eu dedico meu tempo, eu estudo, eu vou atrás, eu tento levar para a pessoa o melhor que eu posso. Então, não dá para eu aceitar ser colocado como uma dessas pessoas. A gente conversa muito também sobre publicidade, sobre o mercado que foi criado com a publicidade, porque eu venho de uma época em que a pessoa ela te contrata porque você é um nome relevante, você tem uma história relevante e você pode acrescentar a marca daquela pessoa. Hoje em dia, muitas marcas estão presas a números, independente da qualidade do conteúdo. Então, de verdade, eu não vou me vender para uma marca que não valorize aquilo que eu faço. Preciso de dinheiro? Como todo mundo precisa, mas me vender não vou. Até porque você compra seguidor hoje. Né? Exatamente isso. Quer dizer que a qualidade é boa, né? Agora, eu acho que um dos motivos pelos quais vocês fazem sucesso, quando a gente considera conteúdo de qualidade e tal, tem a ver também com não romantização de destinos e das experiências de viagem. Exato. Fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa coisa, porque tem muita gente que basicamente romantiza destinos. Viagens são deliciosas, mas viagens têm perrengues. Determinados lugares têm riscos específicos sobre os quais é preciso falar também. Como é isso para vocês? Da decisão por não romantizar, que eu acho que é super acertada, e de trazer a experiência real, né? Não é a experiência fake, olha aqui o café da manhã, não sei o que. Não, trazer inclusive os problemas daquele lugar, né? Que exatamente. Nem todo mundo vai se sentir exatamente confortável numa determinada viagem, num destino. Eu acho que assim, viajar não é, eu brinco, a vida não é um morango, né? A vida não é perfeita. Então não dá pra eu, sendo mulher, por exemplo, ir pro Egito e vestir top e tomara que caia, sainha assim em cima do joelho. Não dá. Você tem que ir para um local e estudar a cultura. E tem muita gente irresponsável na internet também. Eu até quero aqui aproveitar o espaço para... Eu cometi uma gafe essa semana agora. Eu achei que era uma menina que trabalhava no Melhores Destinos, no site Melhores Destinos, né? Porque o que acontece? Eles fizeram um post lá sobre o Egito. Um post bem bonito. Eu vi. E aí veio uma menina embaixo e comentou. Não minto. Aí eu comentei, nossa, o Egito é muito perigoso. Algo assim, que o Egito tem que tomar cuidado. E aí veio uma menina loira, igual a menina do vídeo, que era do Melhores Destinos, e falou que me odiava, assim mesmo, do nada. Eu te odeio, graça, você só fala mal do Egito. Eu falei, gente, como que o Melhores Destinos contrata uma menina? Porque era o mesmo padrão. E aí essa menina, eu entrei no perfil, ela era agente de viagem de Egito. A loja dela só vende Egito, né? Ela te ama. Cara, que absurdo, Melhores Destinos estar fazendo isso. Mas foi uma gafe minha, porque ela era muito parecida com a menina do vídeo. E aí eu fiquei pé da vida. Falei, bom, absurdo, postei story lá, mas não mencionei o perfil. Só que botei embaixo na legenda o perfil citado foi Melhores Destinos. E aí eles entraram em contato comigo, explicaram, eu pedi desculpas, a gente conversou e tá tudo certo. Então, mas por que eu cheguei aqui? Porque as pessoas romantizam demais as viagens, porque elas querem vender um destino perfeito, e não existe destino perfeito. É igual falar pra você assim, olha, vai pro Rio, que o Rio é super seguro. E não é. Não é. São Paulo também não é. Não existe hoje cidade. Até a Suíça, que é eleita um dos países mais seguros do mundo, tem os seus problemas e violência. Então, quando a gente romantiza, é isso que a gente falou dos influenciadores. É porque tem muito interesse por detrás, né? Quer vender pacote. E a gente não... Tanto é que umas pessoas sempre falam assim pra gente, vocês querem vender Egito porque vocês trabalham com isso. Não. A gente faz Egito uma vez por ano, porque as pessoas pedem, e é um grupo de 10 pessoas. Uma vez por ano em outubro, novembro, dezembro, enfim, nada mais. Porque hoje o nosso trabalho ele tá com a rede social, com um programa, e a gente convida as pessoas para viajarem com a gente, sendo seguidores e sendo telespectadores do programa também. Legal isso. A gente vai, se convidar, a gente tá junto. Nós vamos. Fica com certeza. Não, mas falando um pouco de Egito ainda, vocês viajaram por muitos lugares, né? Quais deles exigem mais cuidado que outros? O Egito é um exemplo, por exemplo. Por que o Egito, né? Porque...
Para quem não conhece, o que completando um pouquinho a pergunta sobre falar a verdade e não romantizar, acho que a partir do momento a gente tem sentido na pele, na verdade, o que é fazer esse trabalho. E aí eu cheguei à conclusão de que a gente realmente está no caminho certo porque a gente está incomodando pessoas. Então, a máfia existente, por exemplo, no Egito, ela está super incomodada com a nossa existência porque no Egito eles costumam calar as pessoas. E é calar mesmo, até da maneira mais forte que você pode imaginar. Se eu fosse uma pessoa que morasse no Egito, com certeza eu já não estaria em rede social aparecendo com a minha carinha porque eu teria desaparecido. Então, quando você decide não romantizar determinados destinos, você passa a receber ameaças, que é o que acontece com a gente diariamente. Então, ultimamente a gente tem recebido muito. Eu no TikTok esses dias, quando você vier para cá, você vai ver. Mas eu não volto para o Egito. Não volto. A gente faz Egito uma vez por mês, por ano, como eu falei, e o nosso guia que vai. Caramba! Não vamos. Então, o Egito, ele tem tudo o que o turismo não deveria ter. É exatamente isso. Então, quando a gente fala de alertas a serem levados em consideração de uma viagem, o Egito, para nós, ele vem em primeiro lugar. Porque eles têm uma máquina, que é uma máquina que funciona fortemente em rede social, onde mulheres, as mesmas mulheres que são censuradas e que sofrem naquele país, são mulheres que estão ali vendendo um destino perfeito, sabe lá Deus por quê, não sei se porque não conseguem sair, a gente até sabe o que está por trás, a cadeia da prostituição, o tráfico humano, então a gente está falando de assuntos muito delicados. E aí quando a gente fala do Egito, a paisagem é perfeita, as pirâmides são lindas, os templos magníficos, é uma viagem que tempos atrás eu falava, é uma viagem que todo mundo tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Hoje eu já não falo mais, porque a gente vai chegando à conclusão de que os perigos vão ficando cada vez mais fortes e essa máfia que existe digitalmente faz com que todas as pessoas que estejam ali alertando sobre os perigos do país sejam ocultadas. É exatamente, eles tentam te calar, então é ameaça o tempo inteiro. E aí o que é muito triste a gente falar é que essa é uma medida tomada por todo o país. E isso se estende ao governo, porque o governo ele censura qualquer manifestação. Então, por exemplo, teve um caso tempos atrás de um show que estava acontecendo no Egito e 2 militantes da causa LGBTQIA+, levantaram uma bandeira. A imprensa não pode noticiar esse protesto e os jovens foram presos porque no Egito é crime ser gay. Infelizmente, essa moça, ela conseguiu sair da cadeia, da prisão, foi para Londres e lá ela decidiu não continuar aqui com a gente. Então, um episódio muito triste, acabou perdendo, enfim, dá para entender, não quero falar porque pode ser que derrube o vídeo. Então, esse é só um dos exemplos do que acontece dentro do país. O Departamento de Turismo do Egito não pode dar nenhuma notícia que possa dizer que o turismo no Egito tenha algum problema. Porque o governo não vai permitir. Caramba. Então, assim, é sempre... É muito pesado. É sempre o lugar perfeito, é sempre o lugar lindo, mas quem vive e quem passa pelo país sabe que não é bem assim. E é por isso que eu me recuso a ficar na mesma caixa que esses influenciadores, porque são pessoas que ganham uma hospedagem no hotel, ganham um jantar, um almoço, e ali ficam na rede social, algumas que a gente já viu com um vestido vermelho lindo correndo em direção às pirâmides, num recorte de 30 segundos, dizendo que o país é perfeito e a gente sabe que não é isso. Então são pessoas irresponsáveis que não têm coragem de colocar a cara à tapa e falar o que de fato acontece lá. Então é por isso que eu me recuso a ser colocado como influenciador. E aí vocês estão falando de algo muito grave, muito pesado, de crime. Estamos falando de uma máfia do turismo. Sim. É diferente do que a gente vê de golpes. Se bem que lá tem o golpe do camelo, né? Do camelo. Qual que é o golpe do camelo? O do camelo eu passei. A primeira vez que eu fui, todo mundo que vai a primeira vez fica maravilhado com as pirâmides. Então, o guia, e lá é um lugar que você só pode ir com guia. Então, assim, procura agência de viagens, inclusive, qual é o nome da agência?
NW Turismo é uma Turismo das... com certeza faz Egito, então assim, vai te dar todo o suporte necessário para que você vá para lá, chegue no momento que você desembarca no aeroporto, o guia vai estar te esperando e nunca faça nada no Egito por fora. Ah, eu quero ir jantar no Cairo, no restaurante que eu vi, que o influenciador me indicou lá no Cairo, no alto do prédio. Não vá, não vá. Ah, mas eu fui e aconteceu. Sim, mas existem estatísticas que mostram que é perigoso a mulher sozinha lá, estar lá com roupa normal já chama atenção. Uma mulher com a sua roupa hoje que é normal, lá vai chamar atenção porque todas elas estão com a burca lá, eu não sei a diferença da burca pro hijab, tem um nome lá uma nomenclatura. Mas aí o golpe do camelo, você chega lá encantado. Ah, eu quero tirar... E o guia, ele te dá um tempinho. Por exemplo, ele te explicou a história da pirâmide. Ó, meia hora aqui, tirem foto e a gente se encontra aqui. Beleza. Só que a gente fica empolgado. Na época que eu fui, sei lá, 2010, não tinha os cartões de multimoeda. Então a gente levava tudo em dólar, em espécie. E era o primeiro dia da viagem. Aí fomos, eu e a menina que trabalha ainda com a gente. Chegamos lá, o cara ofereceu o camelo. Só que hoje está mais regulamentado aquilo lá. O golpe, ele ainda existe, mas como se tivesse assim, uma linha, sabe? Uma linha meio que imaginária que eles não podem ultrapassar. Só fica o pessoal credenciado dos camelos. Mas atrás dessa linha é como se fossem os cambistas vendendo tudo ilegal. Tem os caras desses camelos. Você vai lá, faz o camelo. Quanto que é? É uma gorjeta. Maravilha. Eu imaginei que uma gorjeta, porque como a moeda deles é mais fraca do que a nossa, eu imaginei que uma gorjeta 10 dólares bastasse por nós dois. Fizemos o passeio, fomos andando e eles levaram a gente lá para baixo, muito distante, sem ninguém. E a gente estava na muvuca. E aí, chegamos lá embaixo, o cara lá do camelo falou assim, acabou. Ué, mas não vai levar a gente para lá? Não, acabou o passeio. Tá, quanto que é? Aí o que era uma gorjeta agora virou 200 dólares. 200 dólares. 200 dólares. Para 5 minutos de passeio de camelo. 200 dólares. Gente, isso aqui, na conta deles, é como se fosse algo em torno de 6 mil reais. Porque a moeda deles é mais fraca do que a nossa. Que isso. Absurdo. E falamos que não ia pagar, só que eu, inocente, não tinha cartão, abri a carteira para pegar os 10 dólares cheio de dólar, porque era o primeiro dia de viagem. Sim. Aí eles juntaram um monte de gente em volta da gente. Aí a Raine, que é a menina que trabalha comigo, começou a gritar. Eu levantei a mão, comecei a gritar também para chamar a polícia que estava lá embaixo, eu conseguia ver. A polícia veio com o guia local, nosso guia. E aí ele falou, falei para vocês não darem atenção, só que a gente esquece, gente. A gente tá ali empolgação, embriagado com aquela beleza, sabe? Óbvio que a gente vai querer fazer uma foto no camelo com as pirâmides de fundo, óbvio. E aí você se deixa levar. E nessa de se deixar levar, é por isso, Sheila, que a gente sempre fala, tenha responsabilidade e tenha sempre atenção ao viajar, porque a gente recua a nossa guarda em alguns momentos. Verdade. A gente já tomou um chá na Turquia que era assim, não aconteceu nada, mas poderia ser um chá que ia derrubar a gente. Como assim? A gente entendeu que poderia ser... Porque assim, a gente estuda muito, a gente tem muitos alertas e na Turquia a gente sabe que é um país que também pode acontecer. Tem casos, né? Tem eu casos. ia citar exatamente a Turquia, porque eu não conheço o Egito. Pelo jeito não vou conhecer, então sei. Vai com a agência, se for com uma boa agência, sim. Vai. Aí você vai conseguir passar por lá e sem ver muita coisa. Mas enfim, aí eu ia citar a Turquia, porque eu fui quando estive em Istambul e me recomendaram, porque eu ia fazer um passeio, eu e uma amiga apenas, dos melhores. Eles recomendaram, olha... Tenta ir com uma roupa mais folgadinha, mais tranquila, camiseta. E lá fui eu de camisetona e calça. Uma calça, tá um calor do inferno, morri de calor. Atenção, né? Sem chamar atenção. Rapper. Não, e era uma camiseta branca e uma calça preta, não tinha como. E aí a gente foi lá no mercado principal. No Gran Bazar. E eu fiquei assustadíssima com assédio muito ostensivo. Muito ostensivo, de vir e pegar um chale, agarrar no meu pescoço e me puxar, por exemplo. No Egito. Tentaram te beijar, não? Tentaram beijar. Um negócio impressionante. Se você for pro Egito, quadriplica, triplica isso. É pior. Aí você imagina você relatando essa vivência e se deparando com comentários. Digamos que você resolvi gravar um vídeo alertando as mulheres que estão indo para a Turquia. E eu amei, tá? Amei o país, amei Istambul, tudo certo, a amei. Turquia é maravilhosa. Nós somos apaixonados pela Turquia. Sempre, a gente sempre tá lá. Mas todo lugar oferece risco. E são culturas diferentes, comportamentos diferentes. Uma mulher aqui não é como uma mulher lá. Então o olhar deles é completamente diferente para a mulher. E eles têm
a péssima mania de achar que as mulheres de fora são mulheres fáceis, digamos compráveis, assim. Digamos assim. Eu dou tantos camelos lá no Egito. Então precisa ter muito cuidado. E a gente fica muito irritado quando a gente vê que mulheres estão em redes sociais dizendo que foi para a Turquia e foi tranquilo. Tá, meu anjo, foi tranquilo, mas até que ponto foi tranquilo? Incentivando outras aí. Né? Exato. Você considera tranquilo um cara colocar um chale no teu pescoço, te puxar e querer te beijar? Isso. Não. Você tá com a sua esposa e o cara, pra você, falar assim, eu compro ela por 50 camelos. Isso não é historinha não, gente. Acontece todos os dias lá. Todos os dias. E a gente fala muito, isso é um turismo responsável que a gente faz aqui, né? E também tem muito a ver com respeito à cultura local e tudo mais. O que vocês veem que o brasileiro mais erra quando sai do país, assim? Quais os erros frequentes que o brasileiro comete quando de não vai? Identificar a cultura e o comportamento locais, né? Tem isso também, né? Eu acho que isso é um ponto. E eu acho que, assim, achar que o Brasil é o país imperfeito e que todos os outros são perfeitos. Por exemplo, eu já fui furtado em Orlando, dentro do hotel, porque eu deixei minha mochila no hotel, achando que Orlando era seguro. Fui chamar o pessoal no café da manhã, quando eu voltei, cadê minha mochila? Não estava mais lá, em Orlando. Aí veio a polícia, fiz um BO, tive que ir a Miami para fazer a autorização para voltar para o Brasil, porque meu passaporte estava lá. Então, acho que o erro principal é esse. Eu falo porque foi o meu erro, achar que Orlando era um lugar perfeito, dos sonhos que ninguém vai te roubar e rouba. Então, não é só o Brasil que tem problema. E aí, quando a gente vai para países de cultura muito diferente, aí entra na questão da religião, de como se comportar, do que falar. Por exemplo, a gente tem muito medo de demonstrar qualquer tipo de coisa que, assim, sem ser redundante, que demonstre que a gente é gay lá. Afeto. A mínima demonstração de afeto. Tanto é que para os guias que, quando nós íamos, a gente não falava que a gente era casado. Não falava, porque eu não sei. Exato, não sei o que ele vai fazer. Claro. Então, aí muita gente fala assim, eu não vou lugar que não aceita gay. Não, eu falei, não, eu também não deixo de visitar o lugar por isso. Porque eu quero conhecer o mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é muito complicado a gente baixar a guarda, e a gente conhece vários casais que gostam de demonstrar afeto, isso tanto homem quanto mulher e quanto gay. E gays lésbicas ou não. Cara, não pode. Tem lugares que você vai sofrer retaliação. E vai mesmo, assim. É como aconteceu aqui na Paulista da Lampadada. Lembra desse caso? Lá pode ser pior. Então, assim, tente não demonstrar afeto. Infelizmente, é muito triste falar isso. Mas o Brasil está caminhando para isso melhorar. Mas o mundo inteiro, não. Você vai para a Rússia, por exemplo. E agora, também, contraponto, você vai para a Noruega, Dinamarca, que a gente estava... Amsterdã, a gente ama, porque lá é um país liberto, né, de qualquer preconceito e amarra, né? Sabe que outra experiência, assim, eu tava me lembrando quando eu fui no Mar Morto, e aí tem a ver, é claro que cada mulher tem um comportamento e vai achar que tem a liberdade, e tem, de usar o biquíni tradicional brasileiro com fio dental e tal, mas assim, quando eu vi como estavam vestidas as mulheres, eu falei assim, eu acho que elas vão se sentir ofendidas com o meu biquíni. Eu levei o meu, e quando chegou lá eu comprei um outro. Eu falei assim, não, gente, eu não vou, sabe, para chamar atenção, para elas ficarem olhando, para elas se sentirem, não precisamos disso, vamos respeitar aquele ambiente, sabe? O que custa eu usar um biquíni maior do que aquele que eu levei? Acho que também tem um pouco dessa noção, né? O que eu falo pro Vitor é que algumas pessoas não podem viajar. Porque se elas não têm... Porque assim, o que é viajar? Viajar é você ter acesso a uma nova cultura. Então, quando você vai pro novo... é completamente diferente daquilo que você está acostumado. E não adianta, como já teve um caso de uma moça em Paris, que a gente sabe que existe um protocolo no restaurante em Paris. Você chega na porta, ele vai te direcionar para a mesa. Isso. Você chegar, entrar e sentar onde você bem entende, é a morte para eles. Ela fez isso e no final das contas ainda saiu gritando e mandando eles lá para... PQP. Então, em português, diga-se de passagem. Em português, exatamente. Se eu estivesse entendendo tudo, né? Então, não é todo mundo que pode viajar. A pessoa, para viajar, ela precisa ter consciência de que viajar é absorver conhecimento, uma nova cultura e estar disposta a lidar com isso e respeitar, principalmente. Então, quando a gente vê alguns comportamentos fora do país, por exemplo, a gente volta para o Egito, as pirâmides. Todo mundo quer uma foto em frente às pirâmides. Todo mundo quer ralar o tchan em frente às pirâmides. Eu tenho 2 vídeos ralando o tchan em frente às pirâmides, que eu sou baiano, então não dá para esconder o DNA. Só que eu fiz isso lá longe. Numa área exclusiva. Para que ninguém pudesse ver. Gravei o meu vídeo, postei, sem sofrer nenhum olhar atravessado.
Mas tem pessoas que não. Tem meninas que, infelizmente, e aí não estou julgando aqui a vestimenta de ninguém, mas é só reforçando o fato de que você precisa respeitar uma outra cultura. Não dá para você ficar em frente à pirâmide de top como a Carla Perez, usar o figurino da Carla Perez na época do El Chan, porque Carla Perez é Brasil. Lá a gente está no Egito. Apesar de ter existido El Chan no Egito, essa combinação não funciona bem. Então é essa consciência que as pessoas não têm. Então isso se aplica para todos os lugares. E aí também não adianta a gente ir para a França e achar que os franceses são sem educação, porque eles não são parecidos com a gente. Por exemplo, a gente achou que o italiano é super grosso, mas eu não vou fazer um escarcéu lá. É o jeito deles. É o jeito de respeitar. É o jeito, né? Não são todos, mas a gente achou eles bem assim. A gente vinha com uma brincadeira de brasileiro, e no final das contas ele nem abria um sorriso. Ele só abria um sorriso no final, depois de um certo tempo. Na hora que você estava indo embora já, feliz, né? Ela tá indo embora. Então, assim, eu não vou ficar reclamando na rede social que o francês... Claro. A gente nunca teve problema com o francês. Sabendo respeitar, sabendo que você não pode se sentar à mesa antes que quando você chega e já sair escolhendo uma mesa. Até a própria Giovanna Eubank, ela gravou um vídeo, viralizou um vídeo dela aí, que ela juntou mesa em Paris, a mulher do esposa do Bugalhaço. Uhum. E aí o cara veio, pediu para eles acabarem com aquilo ali. Esse choque cultural que você tem que ter. Viajar é pesquisar antes, saber para onde você está indo, o que você pode, o que você não pode. Você não vai andar em Paris de metrô com a bolsa aberta ou visível para alguém te roubar, os pickpockets te roubarem. Só porque você acha que você tá na Europa, né? Exatamente. Não vai deixar a bolsa no hotel em Orlando achando que não vão roubar. E observar o entorno, né? Observar o comportamento local é importante, né? Porque assim, eu tava me ocorrendo aqui, talvez a gente seja muito mal acostumado com o serviço de garçom aqui no Brasil. Sim. Sabe por quê? Porque quando a gente viaja para fora, eu conheço pessoas assim que chegam... Eles não vêm atender se eu faço assim, ó. Eu falo, então, porque o nosso garçom... Primeiro que os nossos restaurantes, em geral, eles têm muitos garçons para atender. E quando você viaja, são 2 para atender dezenas de mesas, né? E eles vão rodando. E eles não vão vir se você fizer... Fala, campeão, né? Chega mais, não sei o quê. Não, eles têm uma lógica, inclusive, no atendimento. Passar na sua mesa. Eles você vão não precisa chegar lá, chamar, calma. Né? Isso também tem a ver um pouco com observação de entorno, né? Sim. Estudar o destino é fundamental. Quando a gente estava... qual foi o lugar? Verona. Estávamos em Verona, sentados ali comendo. Cidade de Romeu e Julieta. Sim, exatamente. Né? E super gostosinha a cidade. Deliciosa, maravilhosa. E foi quando a gente estava tendo essa conversa sobre o comportamento do italiano. E aí eu falei para ele, veja bem, vamos analisar. O italiano, ele é objetivo. Então, assim, você escolheu o seu pedido, ele vai passar, vai recolher o seu pedido. Se você não escolheu, ele vai dar mais 30 voltas em outras mesas e vai voltar. Então, ele não tem aquela paciência que o garçom brasileiro tem, de que a pessoa pega o cardápio... Ah, peraí, esse aqui tem carne, mas posso trocar por frango? Se você fizer isso, é a morte para eles. Morte. Então, é a parte de entender que é uma cultura diferente, um comportamento diferente, e não é que o cara esteja sendo grosso. É porque para eles funciona de outra forma e tá tudo bem. É isso. E é porque assim, não dá pra você ir viajar pra Marrocos achando que você tá em Pirituba, aqui em São Paulo. Eu ia falar Madureira no Rio, mas é porque ninguém conhece. Então, Pirituba, não dá, você não tá indo pro seu bairro ali, ou pra sua cidade vizinha. Não, você tá indo pra um país com uma cultura diferente. Eu queria voltar na Turquia ainda um pouquinho. Na Turquia vocês fizeram coisas além de coisas turísticas, Sim. né? O que foi de mais curioso que vocês viram, que vocês fizeram, que não é um roteiro comum de um turista? Ankara, né? Ankara, e a gente brinca, na verdade, que a gente descobriu aquele bairro na Turquia. O Balat. Balat, o bairro de Balat, que é um bairro colorido, com muitas cafeterias, com muito artesanato, e a gente... Era pandemia, né? Era um lugar que não era explorado, não mesmo. Não tinha um registro em rede social, fotos completamente instagramáveis, e aí a gente gravou a temporada, processo de edição e tudo mais, e aí começou a pipocar Balat, só que assim, a gente não se aguentou, né? A gente foi postando, enquanto a gente estava lá, a gente já ia postando em rede social. E não estou dizendo que a gente criou o bairro de Balat. Não, foi a gente, inclusive, depois do nosso programa, o mundo... se acha, né? Mas essa é um pouco da nossa proposta, de visitar lugares diferentes, não tão explorados. E Balat foi um desses bairros.
onde a gente conseguiu mostrar ali que existia um mundo além daquilo que as pessoas estavam acostumadas. A gente Ankara gosta muito também, disso, né? Em Ankara, com o mausoléu do Atatürk, Atatürk foi o presidente que revolucionou a Turquia. Então, assim, mudou o alfabeto, mudou a forma como a mulher é vista lá. Então, você pode, na mesma família, ter uma muçulmana e ter uma pessoa sem religião. Então, isso é muito legal e foi Atatürk que é meio que um deus lá para o turco hoje. E a gente visitar o mausoléu dele, aprender sobre a história, porque quando você fala de Atatürk, você está falando da história da Turquia. E ele é tão sagrado que tem um dia no ano em que, se eu não me engano, às 13 horas, a Turquia para, o trânsito para para reverenciar. Literalmente para, tá? Porque ele mudou absolutamente tudo na Turquia. O Museu de Cera lá de Istambul tem uma área só para ele, é incrível. E, gente, é o que eu falo, a gente viajou um mês para a Turquia gravando o programa, a gente estava com um guia local, a gente aprendeu tudo. Tudo que a gente fala no programa não é a gente que aprendeu sozinho, foi o guia local. Então, vamos deixar claro aqui, valorizem o guia de turismo, o guia local, porque, assim, eu fiz um vídeo essa semana falando sobre Machu Picchu. Não dá para você comprar o trem de Machu Picchu, o ingresso, e ir para lá só olhar as ruínas e falar que foi para Machu Picchu, bater uma foto. Ir para esses lugares assim, você conhece a história. Machu Picchu tem tanta história antes de você chegar às ruínas, por exemplo. Você conheceu o Vale Sagrado, você conheceu a cidade de Cusco, as salinas que tem lá. Tudo isso é antes para que você chegue na cereja do bolo, que são as ruínas. Eu estou falando de Machu Picchu porque foi um exemplo que me veio agora, mas a Turquia também. A gente voltou de lá tão rico culturalmente que se não fosse o guia local, a gente não teria essas informações. Então, sempre a gente viaja com guia local para aprender a história e nada vem da nossa cabeça. A gente só não coloca, a gente brinca, a gente só não coloca o guia local para falar no nosso programa, porque fica uma coisa... A gente quer levar do nosso jeito. Ele faça o dele. Porque tem programa que faz isso. O guia fica falando, aí fica lá a legenda, fica uma coisa monótona. A gente não, a gente gosta de trazer um dinamismo. Não, até porque vocês selecionam daquilo tudo que ele contou, Exatamente. vocês têm a curadoria daquilo que também pode interessar mais para o público de vocês. E você que é jornalista sabe, né? Então. É o tipo de informação que você quer levar. Isso. Mas a gente não faz nada sem guia local, porque toda essa história é ele que estudou, né? Então vamos valorizar a profissão, porque... Super importante isso, porque o guia, ele pode ser capaz de transformar um passeio, né? Muito. Eu acho que uma viagem... Eu já fiz viagens, assim, com guias não tão bons e não foi tão legal. Guia local, também, mas que não foi tão legal, que era uma coisa muito rapidinha. E já fiz, por exemplo, Escandinávia, eu fiz com um guia que é historiador. Então, E assim, foi transformadora a visão da Noruega, por exemplo, passeando por toda a Noruega e ele contando toda a história. É fantástico aquilo, né? Muda o olhar de uma viagem, muda a experiência, né? E é muito do guia que você escolhe, foi o que você falou. A gente já fez uma viagem em Nova York que o guia, a gente chegou lá, né? Lembra? Na Estátua da Liberdade, ele fez meia hora, parecia que a gente estava numa maratona. Então... Porque, tipo assim, a gente tinha... Ele, quanto que é? Meu tour dura, sei lá, 5 horas. E é literalmente, é no relógio, tá? Ele fica assim, tá faltando tanto. Tanto é que ele parou... E isso já tem meio um rancinho também do guia, assim. Porque, cara, não dá... Vamos levar num lado mais humano. Eu sei que é seu trabalho, mas, poxa, vamos, né? Não, ele parou com a gente, acabou o tempo dele. Ele falou assim, bom, gente, tô indo aqui no meio da estação de trem. O trem vocês pegam aqui pra voltar, tá? Assim mesmo. Beijo, exatamente. Assim Beijo, mesmo. tchau. Não perguntou se a gente iria pagar o tempo dele a mais. Ele simplesmente deu o horário. Tchau. Eu acho que ele tinha algum outro compromisso. Beijo, Aí vai tchau. muito do profissional, né? É claro. E foi embora. E a gente vive um momento delicado também, e aí vem dessa influência digital, que é justamente o uso de algumas ferramentas para fazer a sua viagem sozinho. Então, a pessoa acha que o guia de viagens hoje em dia é indispensável, é dispensável, na verdade. Inclusive, nós tivemos uma comunicadora que eu admiro e achei que é uma falha absurda, que até o momento não a vi corrigindo isso publicamente, mas acho que deveria, onde ela diz que ninguém precisa mais de guia de viagem porque existe o ChatGPT. Aí isso fica pra Meu mulher. Aí como é que a gente trabalha com... Ana Maria Braga, tá? Vamos falar o nome? não... Anos na televisão, gente, né? É sério? Falou que a gente não precisa mais de guia, que o chat resolve tudo. Cara, Não. ela não tem noção que ela tá implicando ali com uma... Não implicando, mas tá prejudicando um setor da economia, um setor que movimenta... que movimenta E muito que envolve dinheiro. uma Exato. formação. Envolve uma Exato. formação por trás, né? Exato. Caramba. E é muito triste isso, a gente vê que... É o que eu falo, as profissões estão se substituindo sim pela inteligência artificial, mas eu acho que só vão ficar os bons. Eu dou o exemplo do Uber. O Uber não acabou com táxi, porque tem um público que quer táxi. Então, assim como também a agência de viagem, eu não acho que a agência de viagem vai acabar. Eu acho que vão ficar quem levar da melhor forma e trazer humanização ao trabalho que está sendo automatizado. Porque a gente percebe muito que
hoje, com a internet, com isso daqui, todo mundo está conectado. Mas muita gente que vem viajar com a gente não busca só a viagem, busca o entretenimento e a diversão que ela não tem aqui. Então, ela tá ali, ela tem todas as informações aqui, mas ela busca o contato pessoal. E se o agente de viagem não for essa pessoa que vai trabalhar, você quer ir para onde? Então, vamos ver, eu vou traçar o seu perfil. Isso o ChatGPT ele vai fazer de forma fria. Então, as agências que levarem na base do número, podem ser que elas estejam fadadas a desaparecerem, mas as outras não, porque a pessoa, a gente está se desaproximando, a gente está se aproximando virtualmente, mas se desaproximando fisicamente. Sim. Então, eles estão buscando muito isso, né? Esse contato físico. E aí, quando a gente começa a falar um monte de viagem, assim, vai batendo aquela vontade de viajar, né? Mas aí... quinta-feira a gente não pode viajar, porque amanhã sexta tem que trabalhar. Então, mas aí pouco importa, gente. Se é segunda, terça, quarta, quinta, não importa. Todo dia é dia de viajar. E ainda mais com o nosso cupom do hotéis.com do Conexão Viagem. Você vai ter um baita desconto na sua próxima hospedagem. É isso. Então use o nosso cupom. Acesse lá hotéis.com ou no aplicativo também funciona. Use todos os filtros para você encontrar o hotel ideal para você. Seja em termos de localização, com os critérios que são importantes para você. Use o filtro legal. Escolhe o seu hotel, usa o cupom e você pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Porque melhor que viajar é viajar pagando menos. E aí viaja e chama a gente. A gente vai. Não é? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Não, mentira. Como que é Top Term? Vamos falar de Top Term. Vamos falar de Paris e Nova York, porque eu sei que são destinos queridinhos. Vocês devem ter um monte de destinos queridinhos. Muitos. Esses são os dois mais ou não? Sempre que alguém pergunta, se vocês pudessem ir para um lugar agora, qual lugar vocês iriam? É sempre Nova York ou Paris, né? A gente arranja uma desculpa pra ir. Vocês não mudam toda semana? Porque eu mudo essa resposta quase toda semana. Né? A gente vai mudando. Às vezes a gente tá em casa, aí a gente fala, queria estar em tal lugar agora. Queria estar em Edimburgo, na Escócia. Queria estar em Verona, na Itália. Eu sou meio bipolar. Às vezes eu tô indo pra, sei lá, eu tô indo pra um destino nacional, eu falo, nossa, queria que esse embarque fosse em Inter. Aí eu tô indo pro Inter, nossa, que saudade de viajar dentro do Brasil. A praia, o calor, né? Eu sou meio maluco. E vocês fazem muito Brasil ou não? A gente estava parado, né? A gente voltou agora de Manaus, aí fizemos Manaus, fizemos Fortaleza. E foi legal, porque a gente ficou 5 anos viajando do Inter e, de repente, a gente volta a viajar nacional com Manaus e a Floresta Amazônica, né? Que foi uma viagem que eu fiz tem 13 anos. E, assim, hoje, viajando para muitos lugares do mundo, é uma das viagens que eu sempre coloco ali no meu top 5. Porque acho que a gente tem uma riqueza absurda e que precisa ser valorizada. E é um lugar que você vai... a sensação foi a mesma, assim. Você volta de lá querendo bater no peito, é tipo Tarzan, mas dizendo, eu sou brasileiro, que orgulho de ser brasileiro, de ter essa cultura, de ter essa gente carinhosa, receptiva, essa culinária maravilhosa. Essa é uma das grandes dificuldades de viajar internacional, porque tem lugares com uma comida boa? Tem. Mas a nossa culinária, desculpa, é imbatível. Não dá pra chegar perto. Né? Minas Gerais, nossa, a gente ama Minas e a culinária de Minas é melhor. A gente come muito bem no Brasil viajando, de forma variada, diferente, né? É muito diverso. Eu acho que é uma das coisas que... E a gente ficou num lodge, no Hotel de Selva, lá em Manaus, e era 80% gringos. Então, 20% eram brasileiros. Então, a gente vê como que o gringo olha pra gente, né? Assim, com esse olhar. E tem uma certa inveja. A gente acha que eles... não amam o Brasil, que a gente só ama lá. Não, eles amam a gente aqui também. Então... O que a gente tem, as nossas riquezas. É uma pena que o brasileiro não conheça tanto o Brasil, né? Pois é. Mas aí você quer desbravar e deve desbravar o Brasil. Deve viajar. Para isso, você conta também, precisando, com a Localiza. Aqui a gente amarra tudo, meu garoto. Que isso, tá achando que se levantou a bola, eu já vou. Porque é alugar um carro com quem mais domina esse assunto, com quem mais entende no Brasil. É super fácil, super rápido. Com a Localiza, você encontra o mundo ideal, vai do compacto ao SUV, frota nova, sempre pertinho de você, tá bom? Para ganhar ainda mais tempo, quando você chega no lugar, aí você aluga no Fast Retirada Digital, porque é rapidinho. Pelo celular, você retira o carro e aí pronto, 5 minutinhos, tudo certo, você vai tranquilo, vai seguro. Então é praticidade acima de tudo. Conte com a Localiza para explorar o Brasil de norte a sul, México e América Latina também. A Localiza descomplica o aluguel e cuida de cada detalhe para que a sua próxima viagem seja... inesquecível. Localiza, para você chegar lá. Eu tenho mais umas 132 perguntas, mas vai dar tempo. Não, e a gente, antes de começar aqui o podcast, a gente se vangloriando horrores, falando,
Porque aqui a gente não passa de 1 hora de podcast. Já deu. Porque são 3 horas de podcast, normalmente. Eu acho que... Porque tem podcast por aí nós vamos ter que fazer uma versão 2 desse podcast. Queimando a língua, volta, bonito. Não, mas daqui a pouco a gente vai pro bate-volta, porque vocês gostam da África do Sul, né? Muito, e agora é mais 3 horas de programa. Ah, você também, né? Não, é a paixão da minha vida, a África do Sul. Eu vou dar uma saída, vou jantar e já volto. E aí, o que vocês nos contam de experiência na África do Sul? É um país, assim como o Brasil, muito diverso, com muitas possibilidades. Você tem Joanesburgo com uma carinha, você tem a Cidade do Cabo com várias carinhas e todas elas maravilhosas. O que vocês gostaram mais, recomendam mais? Dá para fazer tudo numa viagem só? Quer falar ou eu falo? Então posso falar, começar. Foi uma viagem que quando eu fiz a primeira vez, eu não gostei. Engraçado, não gostei. Mentira! Você tá errado. Próximo eu acho que ela vai cortar sua câmera agora, vai ficar só aqui. Não sei se é... Não, mas na verdade eu sei. Eu falei que eu não sei, mas eu sei. Eu tava naquela pegada, lembra que eu falei do trabalho? Querendo abrir a loja aqui em São Paulo e tal. E foi justamente na época que a gente se conheceu, lembra? Eu tava na África do Sul falando com ele aqui no Brasil. E aí... eu não tinha tempo pra nada, eu tava sem tempo pra tudo, absolutamente tudo. Então eu tava num lugar, mas eu não tava curtindo esse lugar. Então era uma coisa assim, eu tô aqui, mas não tô curtindo. Tanto é que na época eu viajei com um menino que trabalha lá com a gente, ele viu tudo da viagem e eu não curti a viagem, porque eu tava no safari, eu dormi no safari, de cansado. E porque o safari é aquilo, né? É sorte. Cara, você sorte, conquistou você a pode fica meia hora e pode não aparecer nada. E aí eu lembro que a gente viu o Pumba, aí o guia falou, ó, o Pumba. Aí eu acordei, do nada gritei, ó, o Pumba, e você não pode gritar. Não pode. Não pode. Aí levei uma bronca lá. Então, assim, não curti a viagem porque eu estava cansado, por isso. Tá. Mas agora a gente... E culpa o destino, você viu, né? Recuperou a amizade agora Gente. aqui. Mas a gente ama porque, assim, é o que você falou, parece o Brasil. Você tá em Joanesburgo, você vê toda a história de tudo, né? Do apartheid, O Museu do Apartheid é um escândalo, precisa ir, gente. É uma lição de história, de humanidade. Eu falei isso, quando eu falei isso no podcast lá no Rio, o pessoal pegou o corte e acabou, eu fiquei sendo subjugado. Porque, assim, cancelado. Fui cancelado. Porque, na verdade, assim, eu falei que a gente só entende o racismo quando a gente vai para o Museu do Apartheid, porque é o racismo, aquele racismo realmente que, literalmente, ele vai te matar. As pessoas eram mortas porque elas eram negras na própria casa. Então, tipo, chegaram os europeus lá, escravizaram todos os negros. Então, se você acha que racismo é mimimi, vai pra lá e você vai ver que tinha a entrada do negro, a entrada do branco, a porta do negro, a porta do branco, a escada do negro e do branco. Então, assim... Aliás, você sente isso na entrada. É muito forte eles já chocam isso, você né? pelo bilhete. É. Lembra, né? Que o bilhete, ele já é brancos e não brancos. Isso. No bilhete. Tanto é que uma cliente nossa... no auge da sua sem noçãozice, sei lá como é que eu posso falar, ela, nossa, que ofensivo isso do bilhete ser assim, brancos e não brancos. Eu falei, querida, isso daí é a história da apartheid, está começando no seu bilhete. É essa provocação a ser feita no começo, né? Eu acho que a África do Sul, ela é uma viagem transformadora e um excelente destino para quem... até para quem quer ter uma primeira experiência de viagem. Por quê? Porque é uma viagem rica e acho que se a pessoa nem gosta muito de viajar, quando a gente já escuta, não gosto de viajar. Se você for para a África do Sul, você vai entender porque você tem uma cultura diferente, são pessoas com comportamentos diferentes. E quando a gente chega em Joanesburgo, que a gente visita o Museu do Apartheid, eu sempre saio de lá, na verdade eu entro e saio chorando. Tamanha dor, mas ao mesmo tempo é uma dor, é um incômodo que você sente ali naquele lugar, mas também uma lição, e você sai dali entendendo qual é o seu papel e nunca na sua vida deixando passar qualquer situação que chegue próximo a um preconceito, a um racismo. Então, assim, é uma viagem riquíssima que começa por Joanesburgo, aí a gente vai pro safari, fazer o game, que é uma experiência com os animais, também transformadora. É impossível dormir, tá, gente? Só uns e outros aí dormem. Só muito cansaço mesmo pra dormir. Não, e você fica ali alucinado procurando bicho, você vê bicho até onde não tem. É verdade. Um amigo meu dormiu, você acredita, gente? Dormiu no sofá. Cara de pau. Amigo seu. Não, teve uma das vezes que nós fomos, ficou faltando o leopardo.
Dos é o Big mais Five. difícil, É o em mais geral, difícil, não é? Exato. Dos Big Five. E aí, juro, eu tava tão alucinado. Era game de manhã, game à tarde, game no outro dia, game toda hora. Sim. E aí eu olhava nas árvores Já assim. começou a ver. Aí eu via leopardo em tudo, assim, ó. Não é o leopardo? Aí pegava o binóculo, olhava, não é o leopardo. E aí esse Você ano sabe? foi o primeiro animal que a gente viu. Foi o esse ano. primeiro? Não, ficou tirando onda ali na nossa frente. Olha Ele só. tinha um pássaro desaforado que você não vai acreditar. Parecia a cena do Rei Leão, cena cômica do Rei Leão. O pássaro, ele vinha e dava um peteleco na cabeça do leopardo. Aí ele passava, aí ele voltava, dava outro peteleco. Que danado. Ele fez o leopardo Desafiador. de bobo. Ele voa, né? Gente, que Não, demais. E aí a gente vai para Cape Town, né? Do safari a gente vai para Cape Town, onde a gente tem aquela paisagem fantástica. Parecida com a do Rio. Parece com o Rio de Janeiro. E a gente tem várias carinhas, a gente tem pessoas de vários lugares ali. A gente tem um lugar como o Waterfront, que é simplesmente um dos lugares mais visitados da África do Sul, onde você encontra absolutamente de tudo um pouco do país, da culinária e do artesanato. A gente, quando vai para lá, tem a chance de visitar uma vila, que é onde eles fazem ali o artesanato. E aí eu vou dar uma dica para você, tá? Eu já até postei um vídeo falando sobre isso, porque tem uma praça chamada Green Market. Green Market, Então anota esse nome. Tem o Waterfront, que tem um shopping, um espaço maravilhoso com várias lojinhas. Mas, por exemplo, a gente voltou de lá uma certa vez com uma girafa que era quase maior do que a gente e com uma cabeça de zebra feita de miçanga. Eu vi essa cabeça de zebra, eu vi no Waterfront inicialmente. Ela ia dar, na conversão para o real, cerca de R$3.500. Eu falei, não, gostei, mas não é pra tanto. Não gostei tanto assim, né? É arte, vale. Só que ali foi para uma loja e o preço estava super faturado. Quando a gente visita essas comunidades dos locais ali, ainda mais na Green Market, a gente tem as pessoas que fazem esse artesanato. Achou a cabeça de zebra? Achei, por R$180. Ô, louco. Eu vim amarradão com essa cabeça de zebra. Voltou a gostar da cabeça de zebra. Exatamente. Então, assim, a África do Sul é inclusive um lugar que você não tem como ir sem a mala despachada. Não tem. Porque não você tem vai, como. bebida, você vai comprar a marula lá de sabores que você nunca viu na sua vida. Você vai comprar artesanato, você vai comprar as roupa, cores. você vai comprar Gente, tem tudo. as vinícolas. As vinícolas são incríveis. E você Ninguém traz imagina vinhos que tem também. vinho lá, são né? vinhos e são vinhos muito Muito bons. bons. Para mim, o vinho branco sul-africano é um dos melhores do Maravilhoso. mundo. Enfim, é uma viagem Stellenbosch, completa. né? Que Sim. são das vinícolas. Sim, ali, né? é uma viagem que você tem diversidade. É como no Brasil. Não dá pra fazer tudo também, né? Claro. Mas você fazendo Joanesburgo... Você fez qual parque nacional? Pilanesberg ou... O Kruger. Kruger. A gente sempre fala, o Kruger ele é o maior, então a probabilidade de você ver os Big Five é menor, porque ele é o maior, né? Agora, o Pilanesberg, ele sendo menor, você tem uma probabilidade de ver mais os Big Five. Da primeira vez eu não vi todos. Então. E aí eu quero ficar aqui até ver. Aí meu marido, na época, ele falou assim, mente boba. Fala Diz que que você viu. viu. Eu falei, não. Aí da segunda vez que eu fui, daí vi todos. A gente brinca, a gente fala com o pessoal quando viaja com a gente, quando não vê, aí eu falo, bom, vou mandar o vídeo do ano passado, esses vídeos aqui é de... Não, e você acredita que teve uma vez que nós fomos e o búfalo, ele decidiu que lembro da primeira vez, a gente só via búfalo. Era só búfalo. Aí teve essa vez que nós fomos, o bicho sumiu. E aí os clientes, não, mas cadê o búfalo? Vai faltar o búfalo. Eu falei, fica tranquila, o búfalo dos animais. A gente tem lá no Brasil também, então dá para encontrar, é mais tranquilo. E assim foi, né? Não, é complicado porque tem gente que fala assim, não, mas eu vim pra ver os Big Five, eu quero ver os 5. Claro. Cadê? Eu quero. Não, imagina. Não Ué, dá pra... 45 dias depois tá lá esperando. Na hora em que você deu a dica, eu já abri aqui o aplicativo, porque eu vou marcando todas as estrelinhas de lugares, então ele deu a dica, Green Market. Vocês usam o aplicativo em viagem bastante ou não? Sim, bastante. Algum que vocês usam? preferido? Algum específico ou não? A gente gosta do Water Finder, acho que é esse, que é para encontrar as fontes de água nos lugares gratuitas. Nossa, O banheiro Do também. banheiro. Tem o do banheiro, que agora me fugiu o nome, que você encontra o banheiro público mais próximo, às vezes você tá naquela hora de aperto. Aí, agora que eu lembro, tem vários, assim, vários. Mais algum outro?
O clássico também é o básico, né? Conversor de moeda. Tem que ter, ainda mais na hora das comprinhas. A gente brinca também que quem converte não se diverte, mas tem momentos que você precisa converter, então tem que ter um bom aplicativo ali. Olha Google Tradutor, né? Exatamente. A cabeça da zebra. Google Tradutor eu acho que hoje é indispensável, né? Você fala ali, a gente vai pra China mês que vem. E o Google Tradutor vai... ali não tem jeito. Vai suar. Ali ele vai ser usado. E tem gente que não faz ideia, é engraçado, é assustador até, né? Porque com tanta tecnologia e tanta gente falando a respeito, as pessoas ainda não descobriram que no Google Tradutor tem a opção de foto. Isso. Então você consegue, por exemplo, num restaurante, tô olhando aqui e não tô conseguindo assimilar e entender nada. Abre o Google Tradutor, bota ali na tradução português para inglês, português para italiano, e aí traduz e você não vai ter problema. É verdade. Esse daí é um do que a gente mais usa, sabia? Ótimo. Ele é ótimo, porque a gente não entende muitos cardápios e tal, então a gente pega ali, tira foto, na hora você já vê já. Como é que se dá a seleção de hotéis? Vocês têm critério? Localização e conforto e café da manhã, né? Café da manhã, eu sou dessas. Se não tiver... A gente já entendeu que o brasileiro, ele precisa do café da manhã. E tem que ser um bom café da manhã. Então, e aí isso a gente fala por nós, né? Porque tudo que a gente faz parte ali da nossa necessidade do que a gente considera uma viagem legal. Claro. Então, a gente pensa no que a gente gostaria, é como eu gostaria de ser recebido na sua casa, então é mais ou menos isso que a gente coloca ali como meta. Então a gente sempre busca a cama que a gente gosta de dormir, um hotel que tem uma boa cama, se é um hotel que a gente ficou e não gostou. A gente faz a viagem de reconhecimento antes, que é quando a gente faz o mapeamento ali, como a gente vai construir o roteiro e tudo mais. Às vezes, gravando para o programa, a gente faz esse mapeamento, a gente conhece os hotéis e tudo mais. Então, a gente leva em consideração a cama, o café da manhã precisa ser bom. Se o hotel tem uma cama maravilhosa, mas, por exemplo, não tem um bom café, a gente não vai ficar nesse hotel. Porque a gente já ficou em hotel sem café e assim, em Nova York, por exemplo. É uma economia que não vale a pena. A gente fica próximo da Times e aí quando a gente fala que a gente fica em hotel na Times com café, o pessoal fala, mas eu já fui 3 vezes e nunca encontrei. Tem, mas porque a gente já ficou em hotel que não tinha, que era não lembro o nome. Eu vou falar, pra ninguém nunca ficar, Hotel Edson. Não, o Edson é terrível. Ele é fogo, né? Não, o Edson o Hotel mas Edson. É porque senão a sua viagem vai virar um inferno. Imagina, você tá viajando, você quer ter momentos prazerosos e aí você vai se irritar, porque o Edson, ele até te dá a possibilidade de colocar o café. E aí você não paga barato por isso. Só que o café que eles dão, você vai querer falar, né? Então... esse do Edson, eu não tinha nem pensado nesse não, mas isso aí foi uma péssima experiência. A gente tava lá no café, a gente fez a viagem, a gente ia gravar pro programa. Aí eu falei pra ele, o Edson aqui, ele é bem avaliado na internet, muito famoso entre os brasileiros. Foi gravado o Poderoso Chefão lá, então já tem... Tá. Aí, sei lá, o café da manhã era $25, eu não vou lembrar, por dia e por pessoa, algo assim. Falei, bom, se a gente fizer a conta, eu acho que deu 15, não lembro. Ele falou, se a gente for tomar na rua, vai gastar tanto. Então é melhor pegar já com café que a gente tá dentro do hotel e aqui a gente come à vontade. Na rua é aquilo ali. E aí fomos pro café. Descemos, pagamos lá $25 por dia e por pessoa. Chegamos lá, aí café. Aí eu tô vendo um restaurante ali no hotel. Não é aqui, é aqui embaixo. Aí eu, descemos. Juro, parecia uma fila de presídio, de prisão. Que horror. E aí... Nunca fui preso, mas Nunca fui preso, mas já vi o Carandiru, né? E aí tinha uma fila que descia assim por essa escada que era o subsolo. E as pessoas pegando o seu kitzinho, sabe essas coisas de pão, assim, de padaria? Sacola de pão. Aquele saquinho de pão clássico. E aí você escolhia ou o hambúrguer de queijo ou presunto, ou a maçã ou a banana, ou o café ou o suco. Era esse o café. Gente. E você levava naquele suco. Não. É quase quando você faz o exame de sangue na saidinha, você ganha seu kitzinho. Eu acho que é até melhor, mas sabia? O café do exame de sangue é maravilhoso. A gente tinha uma foto do hambúrguer que era para ser o hambúrguer que eles iam entregar, que ficava bem... Tinha um monitor e aí tinha ali a imagem do café da manhã. Juro. Aquele era o hambúrguer, você olhava, nossa, delicioso. O que eles entregavam para você era uma bolinha assim amassada no papel alumínio, que você mal conseguia abrir. Sabe lá Deus de que dia era aquele hambúrguer. Então foi uma experiência traumática e é um hotel que a gente não recomenda, porque ele é famoso... Não, mas aí não acaba aí. Não acaba aí. Aí a gente verdade, então vamos tomar o café da manhã? Vamos para a mesa. Porque eu imaginei que você pega o café ali e você vai para a mesa tomar o café no restaurante onde todo mundo estava. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tava achando estranho que tinha um monte de gente tomando café na recepção. Falei, gente, por que essa galera tá na recepção e ninguém tá no restaurante? Povo sentado no chão. Você tá no chão tomando café. Eu falei, deve estar cheio, né?
Não, para você se sentar à mesa, você tem que pagar $5. Não. Pra comer essa comida, né? Gente, essa comida. Ainda, então, assim, muita humilhação. Não. Muita humilhação. Inclusive, é porque assim, Nova York, para quem nunca foi e tá programando, tem que ficar muito, muito ligado. Por isso que eu digo sempre da agência de viagem. Procura uma agência, porque assim, é muito detalhe na hospedagem em Nova York. Você tem taxas escondidas, você tem o tax free, você tem o resort fee, o tax free não, perdão, o resort fee, você tem as taxas municipais, estaduais e federais a incluir, você ainda tem o café da manhã que não é incluído, aí tem essas coisas, e agora eu descobri que a gente nunca passou, mas eu inclusive vou publicar lá na minha coluna do IG, a taxa do fumo, do cigarro. Muita gente está pagando essa taxa obrigatoriamente sem fumar no quarto. Tem hotéis lá... É um golpe, né? É um golpe, né? Tem hotéis lá que estão cobrando essa taxa do cigarro sem a pessoa fumar, porque eles fazem um calção de $700 no seu... E isso é outra coisa. Você tem que ficar ligado, porque as pessoas vão para lá, não sabem que tem esse calção que tem que deixar. Aí, na hora do check-out, de entregar as chaves, vê lá... Dos 700, descontou 500. Aí a pessoa, se não fala inglês, como é que ela vai falar? Vai questionar como? Aí prefere não questionar do que não sabe como questionar, deixa passar e se vira, né? E aí tem muitos casos na internet que falam que... mas eu contestei, a agência de viagens contestou também, mas foi visto pela câmera, o alerta... Como é que chama do cigarro lá? O detector. O detector de fumaça, de fumo. Acionou no seu quarto. E assim, pode ser por conta do chuveiro que tá quente, aí esquentou, a gente já passou por isso. Até imaginei a gente, que teve um dia que eu saí, deixei o chuveiro ligado, mas só desci, voltei e tava quase pegando fogo o quarto, chuveiro quente. Quer dizer, você dorme em safari, você larga, você é um péssimo viajante então, e dá dicas, é isso? É isso? É assim, a gente passa os perrengues pra não poder passar. Outros, né? Então, e essa vez de Nova York foi justamente o momento em que a gente estava fazendo reconhecimento de vários hotéis. Então, a gente ficou em Nova York um bom tempo, se hospedando em vários hotéis para ver ali quais eram os hotéis bons para que a gente pudesse gravar para o programa e também colocar para a agência, para a galera que viaja junto com a gente. E é aquilo, Sheila, nem sempre o que está na internet é bom, né? Pois é. O que está lá de recomendação, às vezes não é bom. A recomendação pode ser posta. Vamos de bate-volta? Bate-volta. Porque se deixar a gente fica aqui para sempre. Muita história. Bate-volta. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Como se a gente conseguisse. Uma viagem inesquecível. Paris, com certeza. Por quê? Tá vendo? Porque ele não é curto? Nunca. Vamos lá, porque... Agora ela faz a pergunta 2. Porque foi uma viagem que eu fiz a primeira vez sozinho, então eu lembro da sensação de andar e ver a torre pela primeira vez. Porque era meu sonho conhecer a torre. Então, para mim, ali foi o auge do meu sucesso profissional ir para Paris, sabe? Tipo, dei certo na vida. Eu tenho uma conexão que talvez eu nem consiga explicar. Uma vez conversando com uma espiritualista que não me conhecia, não sabia nada da minha história, ela acabou me relatando que numa outra possível vida eu havia sido um pintor em Paris, enfim, várias obras de arte, então eu tenho essa conexão com obra de arte, eu tenho essa conexão com a cidade, então é como se eu chegasse em Paris e me sentisse em casa. Então, o que é um incômodo para muitas pessoas, e tem gente que fala, não gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto de absolutamente tudo. Então, não tem como explicar. Um destino para onde vocês querem ir sempre, querem sempre repetir? Nova York. África do Sul. Vamos junto, então vai deixa puxar seu ele saco, dorme no safari, meu. Porque, só uma curiosidade, né? Jornalista gosta da África do Sul, né? É verdade. Nova York. Não sei o que tem. Um lugar que ainda tá na lista dos sonhos de vocês. Japão e Grécia. 2. Aquele que não consegue fazer um, né? Tudo bem, Japão tá e Grécia. valendo. Eu acho que Grécia vem primeiro para mim. Mas Japão também tá na lista. Também, mas Grécia vem antes. Uma cidade que vocês gostam, mas onde vocês não morariam. Vocês são desses que Nova York. Todo lugar pra onde eu vou, eu moraria nesse lugar. Eu já fui. Verdade, né? Já fui. Eu acho que Nova York... Não, Nova York eu moraria um tempo. Você Nova York? Não moraria em Nova York. Então, Nova York eu moraria um tempo também, não conseguiria morar pra sempre. Por quê? Ritmo, loucura? Eu acho que você não tem muita qualidade de vida lá. Eu acho que é muito perrengue, é tudo muito caro, é uma viagem, de fato, que você tem que se programar e aproveitar o máximo que você puder, e aí você volta pra sua realidade, ser feliz, daqui no Brasil, tudo certo. Um perrengue que virou risada. Risada? Na Turquia, eu... Até me fugiu o nome do lugar agora. Existe um lugar sagrado na Turquia, que é onde eles lavam as mãos, pés e rosto para fazer oração na mesquita. Era a pandemia, a gente estava em frente para a Torre de Gálata
eu já não conseguia mais aguentar, jamais faria na rua, né? Obviamente, talvez fosse até melhor que tivesse feito na rua nesse dia. E enxerguei uma placa onde eu juro que eu vi uma placa de banheiro, um homem e uma mulher. Entrei e ali vi um paredão com água caindo que parecia um mictório. Não entendi que tinha um banquinho assim de concreto. Eu falei, olhei o banquinho, não entendi o banquinho. Mas eu falei, tá bom, não tinha nem tempo pra pensar, gente. Ou era usar... Apertado, quem tá apertado sabe como é que era. Então aí depois ele lava o rosto. Lá vou eu, fico em pé ali em frente à parede. Era número 1, não era graças a Deus. Ufa. Me entra um policial. Juro, não teve diálogo nenhum. O olhar dele pra mim fez com que eu entendesse que eu havia feito uma M gigantesca. Uma heresia do tamanho do universo. Ele tinha ficado lá fora. Na mesma hora, eu só coloquei a roupa, tchau, e falei pra ele, vamos vazar daqui, porque eu acho que eu fiz alguma coisa muito grave. E assim... Mas deu tempo de fazer xixi? Deu, graças a Deus. Que ele chegou no final. Exatamente. E era um momento em que a gente não tinha desbravado a Turquia ainda com o guia local. Então a gente tinha acabado de chegar, só que a gente saiu, foi dar uma volta ali próximo. Então eu não tinha noção do que era o lugar. E no que eu estudei da Turquia, eu não tinha achado a especificação desse lugar. Então acho que essa é a minha maior... Depois entrou gente atrás dele, lavou o rosto, o pé, a mão, tudo bem, né? O nosso foi que virou... Foi também na Turquia, foi o chá que a gente tomou, porque a gente foi embebedado, digamos assim, pela Turquia, né? E aí o cara convidou a gente para ir por um mirante, e aí... A gente foi lá no mirante, numa sala que tinha outras pessoas, isso resumindo bem resumido. Uhum. E ele, vocês querem comer alguma coisa, tomar um chá? Sim, aí quando a gente foi dar um gole no chá, eu olhei para o Franklin olhou para mim, e o cara, o turco aqui, que convidou a gente, e era uma casa com outras pessoas. Aí a gente bebia assim, eu falei, a gente vai morrer, tá? Porque esse chá tá envenenado, porque já tinha visto casos assim. Uhum. E aí eu falei, vamos mandar pro nosso guia, que caso a gente morra, a gente tá aqui. Mas não morremos. Caramba. Nota-se. Na verdade, a gente estava dentro da mesquita gravando. E aí eles viram que a gente estava gravando dentro da mesquita, aparentemente pessoas uniformizadas e que faziam parte da mesquita, e ele ofereceu, imagina... para não parecer que a gente é maluco e aceita tudo, né? Jornalista gravando um programa. Aí ele sugeriu que a gente fosse para um lugar, então... Primeiro ponto, a gente não é maluco, tá? A gente concluiu que ele fosse alguém da mesquita e diante do que ele viu ali, ele ofereceu um lugar pra gente gravar os minaretes da mesquita com uma vista privilegiada. Pra compor por isso que eu falo, tem que valorizar a pessoa que se preocupa com você que tá assistindo isso daqui, né? É verdade. Quase morreu pra fazer uma valoriza que dá trabalho. Porque a gente queria o take perfeito e por isso a gente foi lá. Poderíamos pegar um banco de imagem? Poderíamos, mas fizemos a nossa própria imagem aérea. Era uma espécie de ONG, de instituição para valorizar o turismo. Então depois a gente entendeu. O cara com uma cara de psicopata, ele te olhava assim, fixo, um olho azul, sabe? Aquele olhar assim. Eu falei, esse cara vai me matar. Ele vai me dar esse chá aqui agora. Eu já bebi pra pegar o rim. Já bebi, agora vai ser o meu rim. Vai pra algum lugar. Vamos lá. O destino mais subestimado que vocês já conheceram? Subestimado? Acho que é a África. África? Uhum. Toda vez que a gente fala de África do Sul, tem uma série de comentários que vem falar que... Óbvio, vem falar dos perigos do lugar, porque tem perigo. Claro. Mas é muito mais... Por exemplo, não dá para comparar a um Egito da vida. Então, que o Egito já é o contrário, né? O Rio de Janeiro também, o Brasil também tem problemas, mas você tem que tomar conhecimento desses problemas e proteger o máximo possível deles. A mesma coisa a África do Sul. Então, eu acho que ela acaba sofrendo um pouquinho por conta desse boca a boca negativo. Boa. Um lugar que decepcionou vocês? Egito. Não, assim, vou fugir do óbvio. Curaçao. Curaçao pra mim, eu tava mesmo? Eu tava com a expectativa lá em cima. Gostosinho. Mas achei... Eu sou meio chato, assim. Hoje eu tô numa fase chata, eu quero uma estrutura bacana. Eu já amei Bahamas. Bahamas não, perdão. Aruba. Outra estrutura mesmo. Outra estrutura. Já Curaçao, eu tava com tanta expectativa pra Curaçao por conta de Amsterdã que eu amo, que eu achei que ia ser as casinhas de Amsterdã dentro da praia. Mas achei muito... Nada. As ruas esburacadas, alugar carro lá é complicado. Muito ruim. O destino perfeito para relaxar? Olha, eu falaria Aruba hoje. Com certeza. Aquele pensando se fala e se prejudica ou segura. Fala e prejudica. Aruba e um lugar maravilhoso, Maldivas. Sim, para relaxar, é verdade. Para relaxar. Literalmente. Maldivas.
mas é um lugar 100% muçulmano, com muitas regras e que precisa também ser estudado antes de ir. Né? O lugar perfeito para uma aventura. Isso é com ele, não é tudo com ele, aventura? Aventureiros. Cara, um lugar, vou sair bem do óbvio, vou falar Equador. Equador é um país aqui vizinho nosso, que você visita com seu RG, é muito legal. Tem uma cidade chamada Banhos de Água Santa, que todo mundo precisa visitar, é maravilhosa, tem tirolesas, tem passeio de bike na cachoeira, próximo da cachoeira, tem a Garganta do Diabo, lindo. Um país muito subestimado também e que todo mundo tem que conhecer para quem curte aventura. Eu acho que a África do Sul também oferece inúmeras possibilidades. Ele tá querendo puxar seu saco. Eu vi, tudo bem. A melhor refeição em uma viagem. Itália, né? Itália. Eu comi lasanha, gente, um mês inteiro. É. Amei aquela lasanha. Né? Bom, nossa. A pizza come-se também. Muito bem, Itália, né? Nossa. É lasanha, é o pão, é o vinho. Como é que faz? Só não ganha do Brasil, óbvio. A massa sozinha, né? Ela já é maravilhosa. A maior cilada em que vocês já caíram visitando um destino? Egito. Egito. Vocês estão de perseguição. Não, tô brincando. Não, você é extorquido até pelas autoridades que deveriam te proteger. Oi, $1. Um ritual de viagem, vocês têm? Conferir todos os... fazer esse estudo, né, antes. E conferir todos os documentos antes. Né? Exatamente isso. Eu fico maluco nos dias que antecedem a viagem, porque eu quero ter certeza de que eu não estou esquecendo nada. Já esqueci meu certificado internacional da febre amarela, não viajei por isso. Isso aí é um risco, né, gente? Atenção se você vai para algum lugar que exige, e são vários os lugares que exigem, né? Nesses dias eu nem preciso fazer cardio na academia, porque eu dou tanta volta na casa, pego uma coisa aqui, pego outra coisa ali, e às vezes ele olha, tá enlouquecendo, você ficou maluco? É porque eu fui pegar uma coisa aqui, aí lembrei de outra, aí já deixei de pegar uma, então eu fico igual um maluco rodando em casa para fazer a mala e ter certeza de que tá tudo certo. Um item indispensável na bagagem de vocês? A nível de roupa, eu acho que a calça, a nível de roupa, calça, porque ela vai combinar com tudo. Então, muita gente se preocupa muito com essa questão dos looks, ter vários looks, ou sair levando coisas. E, na verdade, a gente monta sempre os looks do dia e vai variando as peças, vai mesclando. Agora, indispensável hoje, celular. Não tem jeito, né? Não tem como fugir. O celular, um livro, às vezes, para ler. A tela cansa também, então, acho que isso. Trilha sonora que não falta nas viagens de vocês, tem? Eu curto muito a essas bandas, amo. Eu gosto do nosso MPB. Achei que você falava El Chan. Não. Só no Egito. Mistura do Brasil com o Egito. No Egito eu usei, mas é bastante MPB. Produzir conteúdo de viagens é... cansativo. Rapaz, é pra terminar pra cima esse Não, negócio. muito legal. Não, é cansativo, porque a gente se cobra muito pela excelência que a gente quer. Porque não é só ligar o celular. Sabe que é uma frase inspiracional, né? Gente, aquele é muito final cansativo. motivacional. Não vão pra isso. Qual o Já seu tem conselho, muita Vitor? gente, vai fazer outra coisa, né? Vai estudar, vai. Não, porque o nosso problema é o perfeccionismo. Se a gente fosse de qualquer jeito, seria maravilhoso. Isso aí. Mas não, a gente fica aqui, ó. O meu dedo, eu brinco que agora eu tô com tendinite nesse dedo, de tanto aqui, ó, editar. E é a gente mesmo que edita, né? Então, assim, se você quer ter responsabilidade na entrega, acaba sendo cansativo, mas a gente ama, né? Então, vocês que editam? A gente edita. A gente é tão perfeccionista a tal ponto, porque assim, a gente teve um momento em que a gente fazia o roteiro, mandava para edição como a gente queria. Até o programa, né? Os efeitos, tudo bonitinho. Aí voltava o material pra gente assistir. E a refação? Não dava do jeito. Volta de novo. Tá me entendendo Entendeu? agora? Aí volta. Aqui eu que edito também. É sempre de primeira, certo? Todo mundo feliz. Eu super entendo isso. E aí, é complicado. Não, às vezes até ele me critica. Ele fala, você tá muito perfeccionista, melhora isso. Porque eu prefiro não postar às vezes... E isso é um problema, né? Não, e na rede social, um Reels, eu falei, vem cá, é matéria pro Fantástico que você tá fazendo? Porra, não é possível. É exatamente assim que ele fala comigo. É matéria pro Fantástico, não é possível. É a capa do Fantástico, Eu sei o Reels dele. Eu entendo o que você tá falando. Porque assim, eu quero assistir, eu quero terminar, quero assistir e quero ter prazer em assistir aquele material. Que é mais ou menos o que a pessoa que vai... ter acesso àquele vídeo vai ter. Então, se não tá bom, aí eu não vou postar. E é engraçado que o programa a gente que edita, né? Então a gente vai pegando no tranco. Aí quando já chegou no último, eu consegui editar em um dia, meia hora de programa, é um dia inteiro. E aí, mas aí sempre que a gente assiste, tá perfeito. Mas quando a gente assiste na TV, indo
no ar mesmo, a gente fala, poderia melhorar aqui. Deveria ter feito aquilo. Claro. Aí dá uma certa agonia. Quantas horas de gravação para um programa? Nossa, às vezes dias. Quantos dias? Porque assim, a gente tenta otimizar o tempo inteiro no destino. Então, às vezes, num único dia, a gente acaba gravando para mais de um programa. Depende do que a gente encontra e a construção do roteiro. História de roupa. Então, muitos dias. Gente, reta final com 1 hora e 28 minutos. Faltando muita pergunta que eu tinha para fazer. Vocês cortam? A língua, a gente vai não direto, corta, vai direto. Sem cortes. Eu falei logo no comecinho aqui desse episódio que a gente estava muito feliz com uma nova parceria com a Simbora Store. E eu vou mostrar para vocês porque são itens maravilhosos. Eu acho que não dá para ver assim. São esses cases, dá para ver direitinho? São esses cases. Olha só, é uma marca brasileira apaixonada por transformar cada viagem numa lembrança absolutamente única. Eles criam esses acessórios, não só essa carteirinha, tá? O meu tá até com passaporte, andando com passaporte por aí. Tá querendo viajar. Eles criam acessórios de viagem que são todos personalizados, são esses cases aqui. Tem carteira de viagem, tem a tagzinha de bagagem também, todos com pins. E acho que isso que é mais legal. Mostra o seu também. São os pins colecionáveis. E aí, a gente até falou dia desses, né? Por exemplo, a Europa já não tem mais carimbo quando você viaja, né? O fim dos carimbos, aos pouquinhos, até 9 de abril, já não tem mais carimbo. É uma boa forma de você manter as lembranças de viagem, com esses pins relacionados aos destinos, hobbies, momentos especiais, enfim. É um detalhe que deixa a experiência de viagem ainda mais especial, mas com a sua cara. Acho que é isso. E para nossa comunidade de conexos e conexas, a Simbora preparou um presente exclusivo, 10% de desconto em todo o site deles, usando o cupom Conexão Viagem. Olha que coisa boa. Já sabe? Vai viajar? Simbora, simborastore.com.br. Aí você carimba as suas memórias. E tem uma questão de segurança aqui também, que ele tem proteção contra RFID. Se você tiver com ele no bolso, alguém se aproximar com uma maquininha, não consegue transacionar seu cartão, ele protege também. Isso é importante, muito importante. Seu dinheiro protegido, vem aqui E a capa do passaporte é muito importante. Não é? Gente, e aí vem cá, porque isso que eu ia falar, porque no início eu ouvi uma coisa de presente. Gente, olha aqui pra você. Presente pra vocês dois. Gente, obrigado. Vocês veem quem gosta mais de qual também. Não, eu não tá queria... Tudo em casa, eu falei, afinal de contas. Eles falaram que ia ter um presente pra gente, e aí eu tô vendo ali. Nossa, que lindo. E eu falei, será que eu falo que eu quero uma? Mas aqui está a minha. Olha a minha, que linda. Eu vou ficar com essa, eu gostei dessa. Mas eu gostei dessa, mentira. E pronto. E aí depois, tem outros pins aqui, tá vendo? Os pins, eles vêm assim, vai colando. E muito você legal, vai colecionando memórias. É exatamente como o carimbo. Porque já que você não pode ter mais o carimbo... Você marca um pin no lugar que você... O material é super bom. Ótimo. Porque isso faz parte da diversão. Você vai comprando os pins, vai colocando aqui. E em breve teremos novidades aí, hein? Ouvi falar que vai ter um pin do Conexão Viagem. Olha só. Tem espaço para dinheiro, tem espaço para cartão de crédito. Se você quiser carregar junto também, pode ser uma boa. Gente, Franklin Davi, Vitor Viana, Aventureiros, Travelbox Brasil, tá sempre lá, canal no YouTube. O YouTube a gente coloca algumas coisas de cortes, que com a gente cortes, não pode colocar tudo, né? Isso. Mas na emissora vai estrear em breve a próxima temporada. Eba. Mas vocês conseguem assistir a gente, que a gente tá quase o dia inteiro na programação reprisando. A temporada Brasil e a temporada Turquia até hoje. Eu sem cabelo, que eu fiz transplante lá, né? Você fez na Turquia? Fiz na Turquia. Você vai ter que voltar, vocês vão ter que voltar pra contar a história do transplante. Vocês vão pra China, vocês têm que voltar pra contar da China. Não deu tempo de falar mais de Amsterdã, mais de Paris. Muitas coisas para muitas coisas. Então já a gente fica tem que fazer aqui um especial. E rede social, a nossa rede social, que acaba sendo o maior ponto de conexão. Então é lá que a gente vai divulgar a data certa de estreia do programa. O meu @FranklinDavi, David. O dele, @Vitor.Viana, Vitor sem C, Viana com 2 N's. E é isso. Então é lá que a gente produz todos os conteúdos com essa perfeição que a gente acabou de relatar aqui, que merece o seu like, seu compartilhamento, seu salvamento, tudo. Aqueles conteúdos que cansam, mas a gente gosta. E a gente assina embaixo, viu, gente? Porque é muito bom o que vocês produzem. Obrigado. E eu fiquei especialmente feliz de conhecê-los pessoalmente. Foi um prazer e uma honra. Não, obrigada. E a honra foi nossa, porque quando a gente viu a qualidade do produto de vocês, a gente é aquela coisa que dá vontade de participar, sabe? Juro, não tô falando isso porque eu tô na frente de vocês, não, mas que bom. A qualidade é impecável. E ver você, eu falei pro Franklin, nossa, olha como é que ela é boa.
E você também, assim, então assim, é o casamento perfeito aqui. Lindos. É perfeito, eu realmente não falo isso porque eu tô na frente de vocês, mas a gente tem aqui 2 admiradores do trabalho de vocês, viu? Muito obrigada, de verdade. Eu falei no comecinho do programa que estar aqui era a certeza de que a gente está no caminho certo e não tem como terminar o programa sem reforçar isso. Eu acho que prova do trabalho bem feito que vocês fazem aqui é que tem vários parceiros, então tem várias marcas que acreditam em vocês e que estão aqui reforçando o trabalho de vocês. Então a gente sai daqui muito feliz, de fato, e agradecendo o cuidado, a responsabilidade de toda a equipe de vocês aqui durante todo o programa, e vocês merecem todo o sucesso do mundo, então tratem também de curtir, comentar, compartilhar, indicar para os amigos, tudo isso, maravilhoso. Obrigada, uma salva de palmas para vocês. Seus lindos! Fossato, mais um episódio para nossa conta. Valeu, obrigada. Obrigado a vocês pela presença, Sheila. Agradecer também a Clover, que nos veste aqui, ó, camisetas temáticas de turismo. Pô, eu já falei Adorei com a Clover, essa. hoje eu não estou cloverizada, mas beijo para vocês no episódio seguinte. E entra lá, a lojaclover.com.br, tem o cupom Conexão Viagem, você ganha 10% de desconto em toda a loja também. Agradecer o Crosshost, o estúdio que nos recebe aqui na Vila Mariana. Sempre. E lembrando do YouTube, Conexão Viagem, entra lá, clica e se inscreve. Agradecimento especial para Marcela Coimbra, não esteve aqui presente, mas sempre ligada nos nossos roteiros, na direção deste programa. Sem ela também esse programa não seria possível. Maravilhosa, inclusive. Não é? Marcela é demais, minha gente. Beijo, Marcela. Beijo. Minha gente, obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. Um beijo enorme e até o próximo Conexão Viagem.